Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à Ordem Paranormal Calamidade. Ordem Paranormal é um RPG, é uma história improvisada contada em tempo real. Eu sou o criador de Ordem Paranormal, sou o criador dessa história. Eu criei todos os monstros, mistérios, enigmas. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Cada um deles cria um personagem que eles vão interpretar. Cada personagem tem suas próprias habilidades. E eles têm que lidar com todas as coisas que eu jogo pra cima deles. Muito boa noite para todos vocês. Parabéns a Deus, gente. Como é bom estar aqui, Amém. gente. Pode mostrar eles, produção, por favor, meus amigos. Opa! Como é bom estar Agora aqui. sim. Boa noite. Muito boa noite. Eu sou amigo. Esse episódio começou com um pouco turbulento, começamos com alguns problemas de áudio, mas agora, vambora! De maneira fácil. E hoje é o começo do fim. Hoje é o início da calamidade. Em algum lugar, escondido, distante, numa sala escura, um homem espera. E ele segura algo em suas mãos. E, em outro lugar, nós temos Karina Leone chegando pela primeira vez na base da Ordem. Apesar de você já ter sido assimilada para uma investigação, você está prestes a visitar pela primeira vez a base da Ordem de verdade. Você chega no endereço que estava marcado e se depara com uma fachada de um bar velho e sujo. Fachada não. Nomeado, De novo. nomeado Sovaco Seco. De dentro é inevitável reconhecer diversas risadas e vozes marcantes dos seus novos companheiros de equipe. Ao olhar dentro do bar, você se depara com essa cena. Você vê Rubens e Balu numa mesa de sinuca, jogando uma sinuquinha. Rubinho, esse taco aqui tá torto. Eu tô olhando o taco assim, ó. Olha aqui. Eu não entendo muito disso. É só ver se tá torto. Eu encosto, eu vou até a porta, Ok. mas eu paro na porta, eu dou uma batidinha assim, Scusa-me! Buongiorno! Olha, a Flor chegou. Eu deixo o taco com o Rubinho assim e vou até ela. Você vê, além deles jogando sinuca, tem algumas outras pessoas tomando cerveja no bar e atrás do balcão tem uma mulher que parece estar sorrindo, assistindo eles. Você vem empolgadão? Eu venho empolgadão assim, com os Eu braços abro os abertos. braços pra te dar um abraço. Aí eu abro e dou um abraço. Ê, bambina! Buongiorno! Eu só chego junto. Oi. Vocês dois, Rubens e Balu, vocês estão no meio da partida de sinuca de um contra o outro. E agora eu vou aproveitar essa partida de sinuca para explicar como funciona esse RPG. Como é um RPG, a maioria das ações feitas pelos personagens de vocês são determinadas por um teste, que é uma rolagem de dado. Cada personagem tem, você tem as fichas de vocês aí, você tem uma lista de perícias e habilidades que vocês são treinados. Por exemplo, para jogar sinuca, vocês precisariam fazer um teste de pontaria Não acredito. com inteligência ou agilidade. Cara, não tem nada disso. Então eu vou pedir para tanto o Balu quanto o Rubens fazerem um teste de pontaria com agilidade. Rubens, quanto de agilidade você tem? Agilidade eu tenho 2
Mas inteligência Tá. eu tenho 3. Então você pode escolher inteligência. Inteligência. Então, você tem 3 de inteligência. Significa que você pega um dado mais 3 dados, porque você tem 3 de inteligência, Ok, e joga eles e pega o maior valor. tá bom. Deu 19. 19, e quanto você tem de pontaria? 10. Ok, isso significa que a dificuldade do teste para acertar a bola diminuiu 10. Balu, quanto de agilidade ou inteligência você tem? 0. Então você só joga um dado sem somar nada. Você tem 0 Se cair 20, moleque, sério mesmo. Tenho 0 em agilidade e 0 em inteligência. 3. Por favor, Phelps, descreva como você encaçapa 4 bolas de uma vez só. Eu sem me preocupar muito, eu só miro na bolinha e só. Sem nem se preocupar. Você nem vê fazer a bolinha careta. indo devagarinho e quase de uma maneira para ela levar, ela bate numa que vai. Ela rebate 4 vezes sem bater em nenhuma outra e de repente ela alinhada bate. E as 4 vão ao mesmo tempo pros buracos. Ele entrega o taco de sinuca pra você. Que isso, Rubinho? E você descreva como você fala miseravelmente pra mim. Eu pego o taco e eu uso ele ao contrário. Eu fico com a linguinha pra fora, assim, ó. Quando você faz isso e você bate com tudo na bola, a bola sai voando para a direção do Rubens, que eu vou pedir você fazer um teste de reflexo agora. Reflexo é o quê? Na Agilidade? verdade, eu vou aproveitar para ensinar, inclusive, um teste de combate. Quando você é atacado, que foi o que acabou de acontecer pela bola de sinuca, Foi sem querer, foi mal. você pode escolher esquivar ou bloquear. Aham. Ou você pode escolher não fazer nada e contratar seu inimigo se ele estiver perto de você. Contratar? Mas ele não pode. Contra-atacar. Contra-atacar, isso, desculpa. Contratar. O negócio fechou. Você pode tentar contra-atacar o seu inimigo se ele estiver corpo a corpo com você, se ele errar o golpe. Mas nesse caso, como é um ataque à distância, e vamos considerar que seja um ataque corpo a corpo, que não é uma bala, não é um tiro que você está tomando. Então, Você pode tentar esquivar ou bloquear essa bola. eu vou de tentar sinuca. esquivar. Então é um teste de. Você adiciona. Quanto de defesa você tem naturalmente? Defesa, eu tenho 10. Então você tem 10 de defesa e quanto de reflexo você tem? Reflexo, eu tenho. Reflexo tá aqui embaixo, 5. 5. Então você tem 15 de defesa, porque você adiciona seu reflexo na luta quando você esquiva. ADT, desculpa, pra desviar dessa bola é 10. Então você desvia da bola com facilidade e não toma dano. Porque eu acho que eu ia tomar uma porrada. Nossa senhora, mano. Na tela, você deve estar vendo que cada personagem tem um númerozinho verde. Esses são os pontos de esforço de cada personagem. Quando vocês usam suas habilidades, vocês podem gastar esses pontos de esforço para fazer diversas coisas, como continuar rituais ou fazer qualquer habilidade especial. Também temos a vida e a sanidade, que são 2 tipos de vida diferentes. Quando você zera a sua vida, você entra no estado morrendo, é o número vermelho. E tem a sanidade, quando você zera a sua sanidade, você entra no estado de enlouquecendo. Se você passar 3 rodadas enlouquecendo ou morrendo, seu personagem está morto ou está louco. E ele ou morre ou vem pra mim. Basicamente, esse é o sistema base Você ama de isso. ordem. E se for pra você, morre também, né? Então, tá morto. Exato. Ou Mas pode você não levar perde o um personagem de um jeito ou de outro, se isso acontecer. Sempre bom. Então não pode zerar a vida nem sanidade. Esse é o sistema básico, é a base do sistema do Ordem. Obviamente a gente tem, né, algumas outras coisinhas, mas a gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Karina, você vê ao entrar no bar o Rubens desviando dessa bola de sinuca. Tá louco? Foi mal, Rubinho. Eu não sou pão, tá? Tá bom. Não é desse jeito, taco. Balu, Ah, não? Não. quer fazer dupla? Pode ser. Você é boa nisso? Eu inflo o peito e eu vou na direção e pego o taco. Ok, você quer fazer um teste de pontaria? Faltam 2 bolas pra terminar. Tá, eu quero fazer um teste de pontaria com agilidade. Eu tenho 2 de agilidade, então eu vou pegar 3d20. Por favor. Nossa senhora. 14, mas a minha pontaria é 10, então 24. Ok, você consegue encaçapar e terminar as bolas do Balu, que de algum jeito
Tá. De algum jeito, mesmo tirando um 3, falta você. Eu peguei as bolas escondidas e fiz assim no buraco, assim. Eu não percebo, porque eu não consigo ver. Vocês veem essa geladeira no fundo do bar, uma geladeira amarela no canto, sendo arrastada pro lado. E de trás dela surge Arthur. Tá, eu vou chegar então e eu vejo o quê? Você vê a Karina encaçapando as bolas finais na mesa de sinuca. Ei, campeão. Chegou, acabou a partida. Eu olho pro Arthur e eu dou um sorrisinho de canto de boca, assim, mó orgulhosa do que eu acabei de fazer. Quem que encaçapou mais bola? Eu levanto a mão. Sabe que quem encaçapa mais perde. Yes! Por quê? Eu faço assim. Eu mato. Yes! Bom, Não! Se passaram 4 dias desde a missão que vocês foram juntos. Alguns de vocês passaram um tempo se recuperando no hospital, especialmente Balu e Karina, que estavam bem feridos. E o Balu tá com uma nova camiseta, porque a última dele estava completamente destruída e cheia de sangue. E essa é tão estilosa quanto? Ela é brilhosa, mestre? Eu não tô conseguindo ver direito. Ela é florida e amarela. Ah, mas ela é brilhosinha, Ela é assim. Ela brilhosinha dourada. tipo, dá pra ver a luz no Nossa, reflexo se ela, da se ela é luz. brilhosinha, eu quero ainda fazer um esse elogio negócio de antes do florido e Arthur. amarelo. É Eu tenho brilhosinha. um trauma com flor de amarelo, hein, velho? Ai, Falou, credo. brilhinho bonito. Não fala isso. Obrigado. Não fala isso. Vocês estão todos no ar, vocês podem jogar. Vocês conhecem aqui dentro? Aqui dentro aonde? Ah, aí eu vejo a escada. É comum base atrás de geladeira, né? Mais do que você imagina. Tipo, olha Lá bem é sério pra legal. você. Eu só falo, lá é bem legal. Então, Vamos? vamos. Ô, dá licença, hein? Boa partida, viu, Rubim? Jogou bem, jogou bem. Valeu. O que vocês fazem então? Eu vou na direção da escada. Perfeito. Vocês seguem em direção a uma escada secreta, escondida, atrás da geladeira no canto do bar. Vocês veem que as pessoas que estavam bebendo, elas nem notam, nem percebem, tipo, elas nem prestam muita atenção, provavelmente porque elas são contratadas pela ordem. E atrás do balcão temos Ivete, que ela dá um sorrisinho pro Arthur. Opa! Tudo bem? Eu vejo que não tem quase ninguém olhando. Manda um beijinho Ela aí. vai em direção a você, assim. Arthur, tu vai apresentar a ordem pra nova agente? Sim. Ela não conhece ainda lá. Boa sorte, então. Confio em você. E ela volta caminhando. Eu fico vermelhinho. Cara, eu consegui ver eles só conversando, assim, os dois conversando? Sim. Eu dou uma assinadinha pra ela. Oh! Bem-vinda à ordem! Grazie! Ela fica feliz, Eu assim. mando um joinha assim só. Eu, só eu, passando. eu, tipo, passo por eles assim e faço. Minha mãe. E aí eu Todo orgulhoso. Vocês Belíssima. descem... Desculpa. Vocês descem as escadas escondidas atrás da geladeira e vocês se deparam com a base da ordem. É uma grande... Ela está repleta de agentes novos. Ela está explodindo de energia. Vocês veem uma mesa com o que parece ser vários soldados militares conversando e preparando munição, equipamentos, granadas. Mais ao lado, vocês veem, especialmente você, Karina, reconhece alguns membros da sua família, a família Leone, que enviou alguns dos agentes da ordem para a ordem para auxiliar na batalha que está por vir. Quem veio? Você pode falar com ele já já. Mais ao canto, vocês veem que parece ser uma galera mais gótica, assim, com um estilo mais alternativo. Eles parecem estar um pouco mais relaxados e jogados, assim, eles estão rindo e falando um pouco mais alto. Bebendo gin tônica. E mais abaixo vocês veem alguns agentes da ordem que estão conversando com a Shizui, uma das auxiliares e principais agentes da ordem no geral que ajuda a organizar as coisas. Vocês sabem que depois da missão que vocês foram juntos, o Dante está analisando com a Agatha aquela página misteriosa. Vocês descem e se encontram na frente da base da ordem agora. Estão aqui, juntos.
Os 4. Decoração bonita, industrial, né? Eu vi no Irmãos à Obra. Foi, a gente pesquisou muito aí e decidimos usar essa decoração. Você gostou? Não gostei. E o que era aqui antes? A Ordem construiu aqui do zero? Basicamente, sim. Você sabe que esse espaço subterrâneo foi construído especialmente como uma espécie de bunker de proteção para os agentes da Ordem. Sim, a gente construiu especialmente pra Ordem. Bacana, hein? E eu começo a olhar assim. Eu falo, escusa-me. E eu vou na direção da minha família. Você vai em direção a encontrar os agentes da família, ok? Eu tô vendo a Antonella, o Giuseppe, a Carla Isso. e mais quem? E o Sil. Giuseppe. Eles estão conversando assim. Você nunca foi muito próximo de nenhum dos outros, né? Eles são membros mais distantes. Mas a Carla, a sua irmã, ela te reconhece instantaneamente. Carlita, minha amor! Como está? Eu dou um abraço Ela nela. dá um beijinho, ela vem conversando com você. Bem-vinda! Grazie! Qual é a da mesa? Desculpa? Qual é a da mesa? O que tem aí? A gente tá analisando alguns casos. Vocês têm que falar com o Sr. Verissimo, não tem? Tem, mas por que a família toda tá aqui? Olha, nós fomos enviados, como assim? Mas eu não sabia que vinha tanta gente. Como assim? Claro que tu sabia, Karina. Foram enviados diversos agentes da nossa família. Bom, Ok. então um segundinho. A gente tem que terminar de conversar sobre isso. Você precisa falar com o Sr. Verissimo logo. Ele tá esperando vocês. Eu acho estranho, eu fui pega de surpresa, eu não sabia que ia ter tanta gente. Você foi enviada com alguns outros agentes da sua família pro Brasil. Ok. Enquanto isso, Dante, na sala de rituais com a Agatha, você tá analisando a página que você encontrou. Você tá com ela aí, não tá? Eu tô. Você passou os últimos 4 dias analisando essa página. É foda. E você descobriu, enquanto você se recuperava da missão, que essa página parece ela é extremamente paranormal e por isso você tirou ela para analisar antes de relatar a informação da última missão. E ela contém muito mais conhecimento armazenado dentro dela, mas uma condição é necessária para liberar essa informação. A Agatha, ela tá tipo olhando a página assim. O que você acha que a gente tem que fazer com isso, hein? Eu não sei, a gente vê aqui que, pelo que tá escrito aqui, é o símbolo de um pacto, talvez. Eu vejo detalhes de rituais de sangue, conhecimento atrás, mas eu não faço a menor ideia de como a gente pode acessar isso daqui. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é aquela minha teoria que eu tinha falado mais cedo. Se essa página pertencia àquele Grimório do Arnaldo, provavelmente a gente tem que juntar os dois de alguma forma. Sim. Talvez seja interessante falar isso com o Veríssimo, né? Com certeza, a gente tem muitas peças que ainda faltam. A gente não conseguiu quebrar isso de... Você tá com os olhos abertos, se eu não me engano, né? Sim. Quando você tá com a Agatha sozinho, beleza. Sim. Eu não consigo decifrar isso aqui. Tem muitos símbolos aqui que eu nunca vi antes também. E esse texto assustador embaixo? Tem muita coisa que a gente precisa ver com essa página. Sim, parece muito que esse texto, igual a gente viu na missão, é alguma alusão ao próprio diabo. Você acha que existe a chance de uma coisa como o diabo? Porque a gente conhece criaturas paranormais o tempo todo, mas o diabo é uma coisa mítica, ela é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que a gente já viu. Se seguimos o padrão do que é uma criatura paranormal, isso pode muito bem, o diabo pode muito bem ser uma criatura paranormal. E uma muito forte. Tem razão. Enquanto isso, voltando pro pessoal que tá lá no começo, Balu, Rubens e Arthur. Vocês veem a Karina indo conversar com alguns membros da família dela, ela meio que só saiu pra conversar. E o que vocês estão fazendo? Eu vou na frente dar um peão olhando pra tudo assim. Eu vou passando por todo mundo falando. Você vê esse grupo assim de soldados ao lado, eles olham pra você. Hello, nice to meet you. Yeah. Chique! Prazer. Chique! Aí eu tô andando assim. Aí eu cumprimento até a família da Karina, eu cumprimento e falo, opa! Arthur, você sabe que o Sr. Veríssimo tá esperando pela equipe de vocês pra vocês relatarem o que aconteceu na missão. Eu vejo ele saindo, né? Eles quem? O... Não, o... Ah, você vê, com certeza, sim. Tá.
Eu só dou uma cutucada no Rubens e falo, ó, a gente tem que ir pra sala do Veríssimo, que ele tá esperando a gente. Ah, beleza. Tá bom? Você consegue chamar o Balu, eu chamo a Karina, só pra agilizar o processo. Tá bom. Eu chego e cutuco. Ele tá caminhando assim na frente e você vem atrás dele. E puxo ele assim. Ok. Eu tô cumprimentando uma galera. Vocês conhecem o Rubinho? Vai subir, tio. O cara do lado fala. Eu só Oi, hi. Rubinho! Hello. A gente tem que encontrar alguém agora. O cara que tá falando com vocês é esse cara de óculos escuros, grandão e fortão. Ele, ó, Roy. Balu! Ele aperta o som com muita força, ele é bem forte. Eu aperto mais forte também. Eu fico olhando os dois, tipo... Ó, teste de força. Eu tenho 3 de força. Os caras vão quebrar o braço dando oi. Nossa, pera. 18. Nossa, você vai muito melhor que eu tirei muito bom ruim. Você sente que ele vai apertar e ele começa a ceder. Ok. Estamos ocupados. E aí ele sai assim, meio muito frustrado, que ele é mais fraco. Eu nem quero dar oi, eu só faço assim. Tipo, os caras dão os dois estourando assim. Eu só fico dando joinha, é isso, olha só. De longe, ódio. A gente tem que ver o chefe. Isso. Vamos lá então. Bora lá, o Arthur tá na frente. Você vai na frente? Eu chego na Karina pra falar. Ah, ok. Você vai até a Karina. A Karina, você vê que a irmã dela tava meio ocupada, assim, ela tava fazendo outras coisas. Ela viu você, só deu uma cena antes para que você não sabia exatamente da missão. Parece que ela foi mais informada do que você. E aí você vê só essa menina saindo, essa mulher, mais ou menos a idade da Karina. Chego de boa assim atrás dela, dou uma cutucadinha no ombro dela. Opa! Karina, é que a gente tem que ir pra sala lá, que o seu Veríssimo tá esperando a gente. Ah, claro. Essa é minha família. Oi, família. Eu aponto assim. Eu dou um oi pra família. Você sabe que essa é a família Leone. Eles são uma máfia italiana. O Veríssimo provavelmente vai dar mais informações pra vocês em breve sobre bom. isso. Tá, eu só dou um tchauzinho pra eles. Léo. Eles nem estão olhando, eles estão tipo no papo deles, assim. Tá, então mais eu fechado. dou um tchauzinho, vejo que eles não olham e tipo, viro e vou pra sala do seu Veríssimo. Ok. No meio do caminho, você sabe que o Dante tá esperando você na sala de rituais, na verdade, pra vocês seguirem juntos pro escritório do seu Veríssimo. Então eu vou direto na Ágata. Eu vou logo Ok. atrás do Arthur. Então, Vocês vão todos juntos? Meio que a gente tava indo em direção ao Arthur, então Tá. se ele foi, a gente vai atrás. Mestre, eu acho que eu cometi um erro. Eu já conhecia esse lugar, né? Você que decide. Tecnicamente você voltou pra ordem agora. Quando você trabalhava, isso não existia. Tá, então eu vou fazer aqui a novo. Ok, você conheço conhece esse lugar esse lugar, também, tá. então, perfeito. O Rubens e o Balu vão juntos? Sim. Sim. Perfeito. Vocês todos chegam na sala de rituais e na hora que vocês chegam, você fecha os olhos? Fecha os olhos. Perfeito. Vocês veem o grupo chegando, o grupo chega e vem a Agatha e o Dante. A gente também vai ou Uma só página. o Arthur vai? Vocês decidem. Eu vou. A gente entrou. Eu vou junto. Eu tô seguindo o Arthur, né? Mestre, só pra gente aqui, eu acho que não tá mexendo junto. Desculpa, tá. Só pra avisar mesmo. Só É pra- verdade, me lembra quando eu não mexia. Tem que... Pronto. Beleza. Aqui mais fácil. Opa. Eu chego atrás de todo mundo e falo, nossa, que tanto de tranqueira! Oi, Ágata. Oi, Arthur, tudo bem? Joia. Pessoal novo. Oi, meu nome é Agatha. Tarde! Buongiorno. Eu sou. Eu Dante, a gente é meio que responsável por essa questão mesmo. Eu só dou um oizinho assim. A Agatha cuida aqui das áreas de ritual, essas coisas. Ela Vocês veem, Ai, credo. ela tem esse coletinho vermelho, um casaquinho por cima, ela tem um capuz vermelho, ela tem várias tatuagens, várias cicatrizes em um dos braços e ela tem o cabelinho preto curto, usando uma sombra preta, assim, um brinquinho de penas. Tá, depois que eu vejo do que se trata e vejo todos os símbolos, eu faço uma cara assim, não sei se alguém percebe, e eu saio pro corredor. Antes dele sair, eu Vou ficar no corredor. Karina, vocês estão melhor? Ah, sim. Claro, Valeu. claro. Eles estão mais tranquilos? Sim, eu fui tratada na ala médica. Chique no último. Eu vou esperar no corredor. Ok, você vai até o corredor. Vocês percebem que o balão não tá muito confortável nessa sala. Tipo, eu percebi, mas eu não quero ir lá. Tá. Eu só... Eu também. Eu- Percebo e fico de boa. Eu vou, porque eu não quero deixar ele sozinho lá. Ok, você acompanha ele então. Vocês estão bem na frente da sala que o Sr. Veríssimo fica esperando por vocês. Certo.
Fica então na sala Arthur, Rubens e Dante. O que vocês fazem? Dante, a gente tá só esperando você agora pra ir lá pra sala do Silveríssimo. Sim, a gente não conseguiu nenhuma informação nova sobre esse papel. Tá tudo bem. Mas acho bom explicar pro velho direito qual foi o contexto que vocês pegaram essa página. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Tem. O jeito que a gente pegou ela foi extremamente estranho. Faz o menor sentido. A gente... Bora falar com o Veríssimo, Arthur. Certo, vamos lá então. Leva a folha junto. Ou a Agatha vai. A Agatha entrega. Pode pegar. Qualquer coisa eu tô aqui, viu? Você não quer vir conosco, Agatha? Não. Quer dizer... Não. Não, pode ir. Eu não tenho nada pra acrescentar. Você sabe tudo que você precisa falar. Você precisa falar. É isso aí. E ela caminha até o outro lado da sala. Só tentando evitar falar com vocês. Obrigado pela ajuda. Tá, vamos então, pessoal. De nada. Bora. Eu espero todo mundo sair. Ok, todos saem da sala? Tá. Vocês saem da sala assim como... Eu só falo um bagulho, tipo... Ô, Agatha, você é demais, caralho. Para com essa porra. Você fala isso pra ela? Fala. Eu? Tchau. Tchau. Que? Você saiu já, Dante? Já. Ah, tá, vocês tinham saído, tá. Então ela fica tipo... Que? Ela fica confusa e vocês todos saem. Pra sala do Veríssimo. Sim, é isso. A sala do Veríssimo tá com a porta fechada. Eu bato na porta, então, mesmo. Quando você bate na porta, você vê, abrindo a porta, uma mulher com o cabelo loiro, raspado do lado, um casaco meio de aviador jogado por cima dos ombros, uma roupa extremamente militar de proteção, uma bandana amarela e um óculos vermelho pendurado no peito. Ela abre com um olhar sério assim. Essa é a Clarissa. Vocês reconhecem. Ela abre a porta. Pode entrar. Ela dá uns passos para trás. Obrigado, Clarice. Entra. Vamos, gente. Vocês todos entram. E dentro da sala do Senhor Veríssimo, vocês veem ele, mais uma vez, com um olhar cansado. De quem tá trabalhando há muito tempo. Tá, eu chego lá e falo... Ei, você já teve melhor, hein? Antônio, Balu, faz tempo que eu não te vejo, pessoalmente. É, tem tempo mesmo. Você tá diferente. Sempre bom mudar, né? Eu me inclino assim. Olá, Yacere! Eu estico a mão pra ele. Ele... É um prazer. Karina, né? Isso. Rubens. Oba. Dante. Arthur. Por favor, se sentem. Bora. A Clarissa, ela dá a volta e fica ao lado da mesa com o Senhor Veríssimo. Vocês veem em cima da mesa aquele grande grimório com a capa preta e detalhes em dourado. Grimório de Arnaldo. Esse grimório, vocês sabem que já tem algumas páginas. Quando vocês abriram ele tinha algumas páginas já. Eu vou colocar elas... Ele está aberto. Eu vou colocar as páginas que vocês já tinham do grimório aqui. Pau. Elas estão todas lá na rua, pra mostrar na câmera. E elas estão todas com vocês já aí, né? Sim. Eu entreguei pra vocês as páginas. Aqui. Tá? Não precisa mostrar nem ler todas elas agora, são páginas que vocês têm. Do Grimório, né? Isso, as páginas estavam dentro do livro. Nossa, no caso, só o Dante e o Arthur tinham visto. Vocês veem esse livro, né, com essas páginas em aberto. Esse livro, ele tem muitas páginas com muitas anotações e muitas informações. Mas o que importa de verdade, as páginas mais relevantes para vocês são essas daí. Vocês podem usar a qualquer momento e puxar a qualquer momento que vocês quiserem. O Veríssimo, ele olha para vocês. É bom ver que vocês já estão melhores. Eu sei que foi uma missão complicada. Eu fico feliz de ver todos vocês aqui de volta. Arthur, eu queria um relatório da missão. O que exatamente aconteceu e o que vocês descobriram? Tá. Alguém quer ter as honras e falar pra ele? Ou eu mesmo falo? Vocês podem todos falar em equipe, não precisa ser só você, não se preocupe. Certo. Inclusive, falando em equipe, acho justo nomear a equipe de vocês, já que vocês são um novo time. Você tem alguma ideia, Arthur? Quando você fala isso, o Arthur fica um pouco meio com vergonha, acho que é perceptível. Ele, Os nefastos agentes poderosos. Ele segura assim e fala... Arthur. Equipe.
Eu... Não faça assim, Rubem. É um pouco meio simbólico, mas eu queria chamar a equipe de abutres. Equipe Abutres, com certeza. Eu posso entregar uma coisa pros agentes, senhor? Fica à vontade, claro. Tá. Eu enfio a mão no bolso e eu tiro quatro petzinhos. Você gostou? Tipo o meu que tá no peito dos galdeiros abutres. E eu vou entregando pra cada um e vou falando. Pode parecer meio, sei lá, idiota, mas isso aqui simboliza muito mais do que, sei lá, abutre. Isso aqui, pra mim, pelo menos, simboliza, sei lá, uma tocha que tá sendo passada pra gente de vários agentes vários colegas nossos que morreram e carregaram essa tocha. E, sei lá, enfim, não precisa usar, mas eu entrego pra eles, só isso. E aí eu fico meio com vergonha e meio calado, assim. Eu gosto do jeito que você pensa, campeão. Eu pego o brochezinho assim. Da hora. Eu vi muito motoqueiro usando isso daqui. Nossa, eu tô todo vermelho, filho, eu tô achando. E eu coloco assim na minha camisa. Aí eu vou É um falar. brochinho que dá pra colocar? Dá pra colocar na roupa? Isso aqui manda. Dá. Ah, dá? Eu achei que era pra colocar, Tá. Pode colocar. Eu coloquei. Aí eu Tá, falo. eu só pego e falo, só vamos, e coloca assim. Eu falo, é um prazer, e aí eu coloco também. Tá bom. Eu pego e coloco também. Só que não falo nada quando eu pego, só fico de cabeça pra baixo. Tá bom. Artista já sabe, né? Essa semana Lascaram, artistas. o Severíssimo ele se apoia em cima da mesa, dando um contexto geral da missão. Vocês foram enviados para o interior do Mato Grosso para investigar uma suposta aparição de uma figura diabólica. E esse caso parecia estar de alguma forma conectado com o passado de Arnaldo Fritz. E tudo que a gente puder saber sobre o passado dele agora é importante, já que ele dedicou a vida a investigar a origem dessas relíquias que o Kian também está buscando. E quanto antes a gente tiver informações, melhor. O que vocês descobriram chegando lá? Quando nós três chegamos, uma criatura de sangue saiu da casa da mulher morta. A princípio, do corpo da mulher morta. E a gente matou ela, antes do Arthur e do Dante chegarem. Sim, quando eu e o Dante a gente chegou, ele já pareceu ter lutado com essa criatura. A gente ficou um tempo lá na casa do senhor. E logo depois a gente foi vasculhar a casa que a gente... Seu Cícero. Eu falo desse jeito. A gente precisava olhar. A casa aparentemente era bem estranha. Tinha vários sangues espalhados, potes e mamadeiras com sangue, não é isso? A gente encontrou uma sala bem esquisita. Em resumo, a gente enfrentou uma criatura bem poderosa. E depois que a gente conseguiu destruir ela, alguém vomitou um pedaço do Grimório. Tinha um policial. E eu mostro pra ele. Mas tem uma adição importante A nessa página que história. você estava analisando? Sim. Acho que não consegui descobrir nada dessa. Mas tem uma adição importante essa história. A sala que a gente abriu estava fechada por um cadeado que, pelo que eu entendi, foi o Arnaldo que colocou. E essa sala era subterrânea, tinha a estátua de um demônio, um diabo ou algo assim. E você sabe qual foi esse caso que o Arnaldo resolveu há tantos anos atrás? Arthur, você tinha uma folha, não tinha? O arquivo? Eu jogo a mochila e vou pegando com uma mão assim, pegando os Quando arquivos. você mostra a folha pro Sr. Veríssimo, ele vê que tem informações escritas nela. Você poderia ler o que está escrito nessa folha para mim, por favor? É do Porto? Vamos lá. Se preferir. Se A ele... folha tá na estrada de novo. Tá. Você quer É essa que eu que. vou mostrar na tela. É essa mesmo, sim. Tá. Você quer Essa é a folha que você encontrou, que foi vomitada Sei. pelo policial. Eu acho melhor eu ler, É Babu. essa da direita, é a bem da direita. Tudo bem? Ele- Se ele de fato existe na realidade como uma entidade invocada, eu provavelmente nunca vou saber. Sua existência aparenta ser muito mais uma falácia para invocar o medo. Mas o seu símbolo... Ixi, um daqueles que estava nesse grimório quando eu o encontrei. O símbolo do pacto definitivamente é real. Se quiser eu leio de novo porque tá bem difícil de ler. Não, tudo bem. Senhor Veríssima, eu quero te perguntar. Você, em algum momento, em alguma missão da Ordem, já se deparou com alguma criatura que arremete ao próprio diabo? Várias. Mas
são todas personificações do medo das pessoas. O diabo é uma figura supostamente inexistente. Eu e o Arnaldo, a gente sempre conversou sobre a suposta existência de deuses e demônios mitológicos. Ou não. Mas a gente nunca teve que enfrentar nada que teria um poder equivalente ao do diabo descrito por tantas culturas e tantas religiões. Foto. Eu aponto e falo da foto. Pro Arthur. Foto. E o que você descobriu sobre... foto? Sim, uma foto. A gente encontrou isso, Veríssimo. É a foto. Quer que eu te entregue? Ele entrega... Deixa eu pegar aqui. Você pega... Ele vê a foto desse homem velho mergulhando um bebê no que parece uma banheira de sangue. O que é isso? Essas criaturas atrás. A princípio, a mulher criou uma criança na casa, mas não era uma criança normal. Todos os dias, ou de vez em quando, o próprio diabo, como ela dizia, aparecia e... Não sei, pedia algo. Era como se ela devesse um favor ao diabo, ou como se ela estivesse fazendo um favor ao diabo. Não parece só uma criatura paranormal. Parece o diabo, de fato. Todos os documentos que a gente encontrou. Vocês falaram que tinha outras pessoas envolvidas. Como exatamente, como esse caso foi resolvido? O que aconteceu quando vocês mataram a criatura? Bom, o diabo aparentemente fez um acordo com o seu Cícero. Depois que a gente matou a criatura, a gente fez algumas perguntas Vocês querem fazer um flashback e interrogarem o seu Cícero depois de ter matado o carente? Sim. Seria bom. Deixa que tá preparado aqui. Seria bom. Com certeza. Lá na esquerda embaixo, do lado do sovaco seco, a gente tem um flashback. Tô levando vocês pra lá. Aqui, perfeito. Tá lá. Calma. Nossa, bons tempos. Sala cheia de sangue, só gente legal. Quando vocês mataram a enorme criatura que tinha saído do corpo daquela pequena criança, após esse velho chamado Cícero abrir a porta, vocês veem ele estava em choque assim, e vocês praticamente encurralaram ele. Mano, O que vocês querem? eu saio na frente todo ensanguentado, batendo meu machado com a parte da pantera no chão. Seu Cícero, o que foi isso? E eu tô muito bravo, assim, dá pra ver nitidamente que eu tô muito bravo. Eu abaixo a máscara pra tirar o gorfo que eu Até gorfei cuspi, dentro da máscara. Toda gorfada. Eu tô aqui. Vocês estão bem machucados nesse momento. Eu quero ir direto pro Baluça também. Que raios foi isso, seu Cícero? Eu não tinha escolha. Ele me ofereceu. Ele me ofereceu livrar todos os meus problemas. Eu não aguento mais viver essa merda dessa vida que eu tava vivendo. Quem é ele, seu Cícero? O diabo. Qual o nome dele? Diabo. Ele tem um nome. O nome Juan. Você conhece o nome Juan? Não sei de que ele está falando. Eu pego um alfinete, furo os meus dedos e coloco a mão na cabeça dele. Você vai invocar gerar um ritual? Quando ele tá furando os dedos, eu falo, Dante, você tem certeza? Eu não te escuto. Tá. Descreve pra mim o que você tá fazendo, então, por favor. Eu pego um alfinete, eu furo O poder a ponta também. com 5 dedos. Que ritual você tá conjurando? Eu tô conjurando o ritual de entrar na mente do Cícero. Ok. Oh my Isso god. vai dar um trapo. Vai dar um trem. O que isso faz? Isso prende o Cícero no lugar comigo. Nós dois estamos, na realidade, Ok. atordoados. E ele tem que responder com sim ou não todas as perguntas que eu faço. Você encosta os seus dedos com sangue na cabeça do Cícero e vocês veem o olho dele ficando completamente preto e o Dante também entra numa espécie de transe. Qual é o teste pra resistir a isso? Vontade. Eu só tenho um. Tá, qual é a dificuldade? 25. Ele não consegue. Você eu entra na conheço mente esse dele ritual, né? e você acorda num lugar completamente preto, um movimento meio espiral. Vem um pouquinho mais pra esquerda com a câmera aqui. Um momento completamente, meio que se uma grande espiral lenta assim, dentro da cabeça dele, as vozes de vocês ecoam no vazio. Ele... Onde eu tô? O que é isso? Você tá no meu inferno.
E você vai responder as perguntas. O que você quer? Eu falei a verdade. Você conhece alguém chamado Juan? Não, Você conhece alguém chamado Kia? não. Eu só aceitei um acordo. Ele me ofereceu livrar meus problemas e eu aceitei. Eu só precisava abrir a porta. Esse acordo envolvia sacrificar alguém. Não. Fazemos um teste. A gente tá vendo o quê? Vocês estão vendo o olho dele completamente preto, ele tá vibrando assim do lado de fora. E o Dante também tá nesse transe, eles estão tipo em outra realidade. Eu tenho conhecimento desse ritual? Ah, Tenho. A gente já conversou sobre Vocês que sabem, então eu quando sei. ele começa, eu só tipo, tá, então vamos esperar. Daí eu sento assim. Eu tô em choque. Eu sento no chão, eu fico assim esperando. Eu quero falar com o Rubens, tá do meu lado. Eu tô, tipo, muito chocado, porque a gente acabou de... Eu quero tô liberar esperando, essas assim. perguntas já. Olha. você libera? Eu quero liberar. Tá, vocês veem. Você pode Posso interpretar falar? enquanto isso. Tá, aham. vou falar. Olha, eu não sou de questionar os meus colegas, mas é seguro isso que ele tá fazendo? Não sei. A Terezinha. Soltei meu marido! O que ele tá fazendo? Ele começa a chorar. O que ele tá fazendo? Não tá acontecendo nada. A gente só tá. Ele tá preto, ele tá tremendo. Ele tá só fazendo umas perguntas pra ele. Quando você fala isso, eles saem do trânsito e gorfam um monte de lodo preto. Que isso? Você é o diabo! Você é o diabo! Mano, depois que ele sai, eu tô puto ainda. Eu chego perto dele e coloco o meu machado embaixo do queixo dele, meu machado. Você colocou sua família em perigo. Eu olho pra Terezinha. E isso é a pior coisa que um homem pode fazer. Dá um teste de intimidar pra mim com presença, por favor. Intimidar, deixa eu ver se eu tenho intimidar. Tenho 5. Enquanto ele faz isso, eu posso ir andando até a direção da Terezinha? Pode, com certeza. 19, 14 mais 5. Tá, ele tá em choque, ele tá completamente em choque. Ele... Eu não tinha escolha, eu ia ser expulso da minha casa. O diabo ia resolver meus problemas. Ele vai resolver, eu cumpri com o meu pacto. Morra! Mas não deixe sua família em perigo. E eu viro as costas e saio. Ok, você sai do ambiente. Arthur. Ele é inútil. Ele só foi manipulado. Tá. Eu levanto, eu tava no chão. É o seu Cícero, não é o nome dele. Aham. Seu Ele Cícero. tá em choque, assim, ele tá olhando pra Eu vocês chego perto completamente dele, eu falo. apavorado. Eu entendo, eu coloco a mão no ombro dele e falo. Eu entendo a situação. Eu entendo que você não queria fazer o mal e que você tava precisando de alguma coisa. Só que eu quero que você entenda que você errou. Você fez a escolha errada dessa vez. Você poderia... Se a gente não tivesse matado esse bicho, você ia morrer. Sua esposa ia morrer. Todo mundo aqui ia morrer. Mas eu não morri. Significa que, no fim das contas, eu que estava certo. E não vocês. Você tá vendo aquele homem ali no chão? Aquele policial. Ele é um bom homem. E você quase matou ele. Foi seu egoísmo que quase matou ele. Foi você que quase matou ele. Vou embora daqui. Vou embora daqui. Ele levanta e pega a esposa dele pelo braço assim e tenta. Eu quero estar. Eu que tava do lado da Terezinha, eu quero encostar no ombro dela e eu quero perguntar: tá tudo bem? Você tá machucada? Ela tá assustada, ela tá chorando, ela tá em choque. Você se machucou? Ela não responde. Eu dou um abraço nela. Ela aceita? Ela tá parada, ela tá travada. Tá, eu dou um abraço nela, eu acaricio as costas dela e eu falo: vai ficar tudo bem. E eu saio. Vocês fazem mais alguma coisa com o Cícero e a Terezinha? Eu tô de costas pra eles, eu só falo. Pro Balu. Eu só falo. Obrigado pelo queijo. Aí eu coloco o machado aqui, falo covarde, e eu saio. Aí agora eu vou Eu embora. saio tremendo do lugar. Perfeito. Tá, eu vou direto Tem pro algum Balu. cartãozinho que pode ser meu número, alguma coisa assim? Pode ter, com certeza. Tá, então eu vou entregar pra Terezinha e falar, eu quero que vocês saibam que a gente não tá aqui pra machucar vocês. Qualquer coisa, tipo, me liga, tá bom? A gente fez isso aqui, não foi pra só a gente se salvar, foi pra salvar vocês também. Agora a gente vai ter que ajudar... O que a gente fez também foi pra se salvar. Sim, mas vocês podem se salvar sem ter que machucar os outros. Ela não olha pra você. Ela Tá. só. Ela pega o seu cartão tremendo assim. Tá.
Eles olham com meio arrependimento, assim, pro sangue na sala. Tá. Balu, você consegue levar o Felipe? Ah, eu tava saindo. Ah, você tá todo fudido, né? Não, eu quero que o Balu antes. Balu, por favor, vem cá. Eu quero usar o ritual de cura nele. Ok? Você perguntou, tipo, se ele podia levar eu ouvir? Eu tava do seu lado. Sim. Tá. Vocês, então, como é um flashback, né? A gente não precisa fazer todos os processos. Sim. É só o que vocês querem fazer com o Cícero e com a Terezinha de informação. Só Vocês isso. querem, é isso? Informações? Então a gente volta pro escritório do Veríssimo. E é basicamente isso que vocês conversaram com eles. Vocês sabem que eles fizeram um pacto com o diabo, supostamente, e cumpriram o que foi pedido deles, que vocês não sabem o que era. A gente pode meio que esse flashback a gente ter contado pro seu Veríssimo? É, sim, com certeza. Foi basicamente isso. E logo depois disso, como essa página entrou em jogo? Se eu não me engano, o Felipe, ele sofreu um ataque do carente. Eu não sei que é carente, não, o nome. Você pode deduzir. Então, eu vou falar do monstro. Sofreu um ataque do monstro. Eu corto o Arthur, Senhor Veríssimo. Foi minha culpa o ataque do monstro. Fui eu que criei. Não. Fui eu que criei a criatura. Era o Dennis. Eu peço desculpas. Você... O que importa é que está resolvido agora. Pera, você conhecia a criatura? Pera. Era exatamente a criatura que você criou? Você tem certeza disso? Sim. Porque você lembra Como ela foi parar no meio do Mato Grosso? Quando o rapaz, o Cícero, fechou a porta, ele disse que ele tinha feito o que o demônio pediu. Ele tinha trazido as pessoas que precisavam estar lá pra lá. Ele precisava da gente lá e você conhecia a criatura. Sim, O homem falou que precisava de vocês lá. Sim. Era como se ele tivesse... O pagamento dele, do pacto, fosse a gente. A gente viu um documento falando que precisava testar. O acordo que ele fez era que ele enganava a gente, levando a gente pra tal lugar e abria a porta pra invocar esse monstro. A Clarissa dá alguns passos pra frente. E o que importa do que a gente descobriu? O que importa do que vocês descobriram? Eu acho que tudo isso que aconteceu tá conectado com o que não faria sentido a criatura que eu vi naquele dia que aconteceu tudo com o Léo. Tá lá assim, não tem nada a ver com o que. Porque as duas últimas pessoas que eu vi naquele lugar era o Fernando, o Luciano, as 3 pessoas, e o Leonardo Gomes. E eu não sei Essa se... criatura. Quem? Não, e eu não sei se vocês acham normal, mas tem uma criatura paranormal andando sobre a Terra, oferecendo favores em troca de sangue. Pactos. E pra onde a gente vai daqui? Bom, eu pego os papéis e coloco na mesa assim e vou espalhando. Tem como dar uma espalhada aí só pra... Tô com muito pra caralho, mano. Então, tem muita coisa. Foi isso aqui tudo que a gente achou na casa, seu Veríssimo. A gente encontrou uma espécie de circo, Senhor Veríssimo. Você tem alguma informação sobre... Você sabe se alguém pode dar alguma informação sobre esse circo? Eu não faço ideia do que isso se trata. É um circo bem A velho. única coisa que pra mim parece ser explicação é essa página que você encontrou, que supostamente é desse Grimório, E ele pega o Grimório na mão. e você disse que... O que você sabe sobre ela exatamente? Eu sei que existe alguma chave pra ela. Senhor Veríssimo, deixa eu ver o Grimório por um segundo. Ele te entrega. Assim, Eu tento fechado. colocar a página no Você Grimório. encaixa a página no Grimório? Encaixo. Quando você aproxima a página do Grimório, ela é como se ela fosse absorvida para dentro dele e ela desrasga. E o Grimório flutua das suas mãos e começa a folhear diversas páginas, indo e voltando. E você vê se formando nas páginas do Grimório, como se tivessem sido desenhadas em pleno ar, novas páginas com diversos arquivos e informações dentro do Grimório. E aqui Genial. temos as páginas
encontradas. Caralho, ganhamos. Nossa! Aqui temos páginas. Aqui tem essa. Tem esse livro de 300 páginas que eu fiz. Nossa, mestrinho. E. Olha. Nossa! Que maneiro! Calma. Eu vou botar lá no lugar dos itens. Gente, eu não tô Nossa, vendo. Todas as É páginas. uma página com um monte de figurinha. Eu vi Três tem novas figurinha. páginas principais. São muitas páginas que vão passando e várias delas têm informações, tipo, todas elas têm várias informações sobre vários casos, mas as que chamam mais atenção, as que mais importam, são essas daqui. Essa aparece em cima. Nossa! Gente, eu não tô vendo. Vou tatuar. É o filho de capeta. Eu vou tatuar, cuzão. Gente, Olha eu não tô essa. vendo. É o capeta, velho. Tá na mão do Dante ainda. Ai, caralho. Tá no Dante, o Dante que viu, né? Você tem essa página com uma espécie de aglomerado de diversos Olha, que da hora. documentos de um caso específico, uma página com um grande desenho do que parece ser uma figura diabólica cercada por criaturas e uma outra. é a parece pose uma do espécie Leon. de cara. Eu sinto que é paranormal essas páginas. Você sente que o Grimório é paranormal. Só o Grimório, assim. Cara, eu não vou poder ler, então eu dou tudo pro Arthur. Arthur, o que você vê nessas páginas? Bom, eu vou... Não tem como eu dividir, né? Eu posso ir pro lado da... Você pode passar pros jogadores. É isso aí que vocês estão. Vocês vão interpretando Eu como dou vocês tudo pro Arthur, quiserem. ele tá ali pra fazer o que quiser. Então eu vou pegar e falar... Bom, vamos ver se o pessoal novo encontra alguma coisa. Mestre, eu quero pegar dos documentos e eu quero só entregar uma parada pro Veríssimo. Ok. Eu pego o panfleto que fala do circo, eu entrego pro Veríssimo e eu falo assim: aparentemente esse circo é comandado por um cara chamado... Você acabou de ver um livro se transformando na sua frente. Ele tá olhando pro livro ainda. O quê? Desculpa. Eu acho que eu tenho uns nomes. Juan é o cara que comanda esse circo e Lúcio é a criança que nasceu da mulher e do Juan, que é tratado como o próprio filho do diabo. O que ele vai... O que acabou de acontecer com o Grimório? O que são essas informações? Circo. Às vezes me encontro. Tá todo mundo olhando pra Você mim? quer dar pro Rubens ler? Não. Eu posso Continue, ler. Balão, por favor. Às vezes me encontro carplitado. Rubinho. Às vezes me encontro carplitado. Ele pega a página de você. Conflitado. E ele resolve o negócio. Conflitado. Será que registrar tanto conhecimento sobre o paranormal em apenas um lugar é realmente tão perigoso? Talvez Veríssimo esteja certo. Conhecimento demais nas mãos da pessoa errada poderia causar uma catástrofe. Mesmo assim, não é todo dia que se encontra um culto dedicado a uma entidade com registro de milhares de anos atrás. A minha pesquisa para encontrar a origem de tudo não será em vão. De algum lugar, tudo isso começou. E essa tem que ser a resposta para proteger a realidade? Realidade de uma vez por todas. As evidências deste último caso são importantes demais para serem destruídas. Acredito que terei que fazer uma visita a velhos amigos e usar seu cofre. Não consigo pensar em um lugar melhor para proteger essa informação. Essa é uma das páginas escritas por Arnaldo. Parece que sim. Você sabe quem podem ser esses amigos, senhor Veríssimo? Quem que tem um baita de um Mais a gente cofre? tem. Eu tô tipo assim com o panfleto, aí eu olho pra página do Grimório, pro panfleto, pra página, eu falo: o circo! O Juan! Aqui! Eu aponto essa página pra ele. Ok, tem muito, você vê esse aglomerado de vários documentos que parecem ser sobre o mesmo assunto. É o mesmo circo. Você quer ler? O que tem no geral nessa página? Ok, tem muita coisa. Eu vou começar pelo pedaço de jornal. Ok? Afinal, do que se trata o tal show do diabo?
Apesar de muitos ainda acreditarem que se trata apenas de mais uma lenda urbana, o infame show do diabo parece gerar cada vez mais burbúrio nas vizinhanças. Muitos alegam ter presenciado eventos traumáticos nesse circo clandestino que, segundo alguns depoimentos, supostamente derrete e desaparece da existência. Bom, a gente tem vários post-its falando dos irmãos que escaparam da prisão, a marca do pacto. Tem um desenho da marca do... É a mesma marca? Eu lembro da folha que o Dante colocou. Dante, é a mesma marca? Não sei. É a mesma marca, né, mestre? Não sei, eu vou ver é. aqui, ó, na página aqui em cima. Enfim, e aí eu continuo. Tem alguns registros policiais de um rapaz chamado Lucas Davik e Juan Davik. E o Juan estava mencionado nos diários, eu começo a espalhar assim os diários. Tem a foto do circo, tem um mapa com o Mato Grosso. E no mapa está escrito: consegui lidar com Juan em Bariguara. Seus planos foram um fracasso, nenhum sinal do diabo. Mas ele virou um bicho bem feio. Espero que Eusébio fique bem. Você faz falta nessa casa, Vê. Espero que volte logo. Eusébio não é... Eusébio é aquele velho doido. Essa anotação é do Arnaldo, não é? O Eusébio... Esse diário inteiro relata casos que o Arnaldo investigou aqui, nessa página. E aí ele pega o Grimório e volta na página que tem o escudinho do símbolo da ordem. Arthur, se você quiser ler, essa é a última página antes do Grimório ficar completamente vazio. Ela parece responder alguns dos mistérios, ou pelo menos abrir o principal mistério sobre o propósito desse Grimório. Esse aqui, né? É isso aí. Tá. A existência de algo assim há milhares de anos. Isso muda tudo. Eu preciso verificar com os meus próprios olhos. Veríssimo, se você está lendo isso, significa que você estava certo. Me desculpe. Você sempre me disse que algumas perguntas não deveriam ser respondidas. Mas eu sinto que algo terrível nos espreita. Kian e seus seguidores deveriam ser mais poderosos do que Encontramos. Encontramos, é. Tá. Por que ele não usou as relíquias antes, se o seu plano era destruir todos? O que ele precisava atingir? Eu preciso encontrar as máscaras. Eu preciso encontrar a resposta. Eu irei registrar cada etapa das minhas descobertas no Grimório. Um compilado de todas as minhas descobertas do outro lado estão arquivadas aqui. Se existe algum lugar seguro para armazenar o conhecimento do outro lado, é nesse Grimório. Se o pior acontecer, pelo menos sei que um dia você continuará a nossa luta. Olhos sempre abertos, irmão. Caralho. Eu nunca tive coragem de abrir esse Grimório até o dia que o Kian retornou. Eu e Arnaldo, a gente sempre conflitou nos nossos ideais. Eu nunca acreditei que investigar e descobrir mais sobre o paranormal pudesse resolver alguma coisa. Eu sempre achei que isso fortaleceria o paranormal. E Arnaldo sempre acreditou o oposto. Por isso ele sozinho investigava e tentava descobrir a origem do paranormal. E segundo essa mensagem, esse Grimório provavelmente era para ter o compilário de todas as descobertas, mas ele estava quase que completamente vazio, exceto por algumas informações que o Dante e a Agatha estudaram nesses últimos meses. Mas agora, com o que acabou de acontecer na nossa frente, eu sinto que a gente pode descobrir muito mais com esse livro. Mas, Sr. Veríssimo, onde que você encontrou esse livro? O Arnaldo deixou isso pra mim. Foi uma das únicas coisas que eu encontrei dele. Depois dele ter morrido. Esse caso do circo do diabo, que me parece algo que ele estava estudando, me parece algo muito mais antigo. Os registros desse documento falam dos anos 60. E, bom, a gente ouviu falar de uma criança. Ela não deve mais ser uma criança agora. Sim. Senhor Veríssimo, desculpa, mas eu preciso te perguntar. Você sabe se tem alguma outra pessoa que teria acesso a esse Grimório? Porque tem alguém nos dando essas páginas. Exatamente esse é o problema.
Absolutamente ninguém deveria saber que o Arnaldo sequer investigava essas coisas. Então quer dizer que o Arnaldo não espalhou essas páginas por aí sozinho? O Arnaldo tá morto. Ele morreu por quê? O que aconteceu com o Arnaldo? A gente só sabe. A notícia foi que foi um acidente de avião, mas o que aconteceu com ele? A notícia do acidente de avião foi uma forjada por nós mesmos, da Ordem, para cobertar, porque ele era uma celebridade mundialmente conhecida. Arnaldo foi tentar parar aqui, no orfanato, há mais de 10 anos atrás. O orfanato foi incendiado e ele nunca mais voltou. Mas Kia ainda retornou. Mas esse Arnaldo é figurão, hein? Por que ele não deixou tudo escrito já pra nós? Aparentemente ele deixou. Mas o livro não quer revelar isso. O Arnaldo morreu no incêndio. Eu acredito que sim. Desculpa, eu sei muito pouco sobre o Kia. O que eu deveria saber sobre ele? Ele é um homem que está disposto a matar todos para destruir o paranormal. Mas o plano dele parece ilógico, parece insano. Ele forjou a própria morte para retornar. Nada disso faz sentido. Mas esse caso, ele está completamente confuso. Os documentos que vocês estão encontrando, eles parecem falar sobre 2 irmãos que tinham um circo nos anos 60. Mas o circo se separou misteriosamente quando um dos irmãos fugiu para a Sérvia. Mas muitos anos depois, nos anos 90, o irmão Juan tentou voltar com o circo. Mas a versão do circo dele era muito inferior. O Juan estava tentando trazer o diabo de volta, da maneira que fosse necessária. Mas não conseguiu? Mas aparentemente ele não teve sucesso. O Arnaldo conseguiu encontrar esse Juan no interior do Mato Grosso, enquanto ele supostamente fazia rituais com uma criança, que seria a escolhida do diabo. Esse Juan se transformou numa criatura terrível e o Arnaldo matou ele. Depois disso, a gente não sabe mais nada. Tudo que a gente sabe é que o Arnaldo censurou as informações desse caso. Por algum motivo. Será que o diabo que ofereceu o pacto pro Cícero é a criança? Isso é o que a gente precisa descobrir. E por que parece que tem uma data e um desenho aqui bem clarinho nessa folha? Como assim? Eu mostro aqui, eu mostro pro Rubinho que tá do meu lado. Não parece que tem uma data aqui embaixo, escrito bem de levinho? A Clarice, ela... O quê? Ela pega o papel na sua mão, grossa mesmo. Ô, louco. Me dá isso aqui. Dá. Ela... Aqui, fala do valor aí, fala do valor aí. Ela te entrega a lanterna de luz negra. Oh, yes! Nem a pau! Ai, isso aqui não ilumina. Isso aqui não Mergulha no azeite. Você revela a informação escondida por luz negra no documento. Oh, yes! Eu sou muito bom! Aqui. 4, 13, 2, 11. Alguém fez bingo? Você vê um símbolo cravado, marcado, com luz negra e alguns números nesse papel. 4, 13, 2, 11. É isso? 4, 13, 2, 11. Bingo do Rubinho! E eu pego o braço Você dele. reconhece esse símbolo. Pode dar pra ela aí. A Karina? Desenvolvimento. Tem um problema? Problema? Eu puxo o meu colar de dentro da roupa. Esse é o brasão da minha família. Esse é o brasão dos Leone. E a sua atenção é automaticamente direcionada a uma palavra, que agora faz total sentido nessa carta. Ele fala sobre visitar velhos amigos e usar um cofre. Em uma das bases principais da família Leone, eles mantêm um grande cofre com diversos documentos. Você não fez isso. Apaga a lanterna, vai acabar a bateria. Tá? Senhor Veríssimo,
Você acha que, por visitar velhos amigos, o Arnaldo queria dizer o meu papá? Os Leone, eles têm algum tipo de cofre? Você faz assim. Não sei, mas eu posso perguntar pra Carla. Você sabe que sim, você sabe que Eu sei, tá, então tem um cofre, mas... eu O não Arnaldo faço tinha uma ideia. relação próxima com vocês? Pode-se dizer que um pouquinho. Com a família Leone, Balu? Ah, tá. Desculpa. O que você me perguntou? Desculpa, eu me perdi já. Eu não sabia que o Arnaldo tinha relações próximas com os Leone. Eles eram só um contato distante, meu. Na verdade, eu conheci o Arnaldo quando eu era mais nova. Você conheceu o Arnaldo? Sim. Como? Ele Há quanto era... tempo atrás? Eu sei dizer quanto tempo atrás, mestre. há uns 10 ou 11 anos. Não sei exatamente quando, mas uns 10, 11 anos, talvez. E sim, ele era um amigo do meu pai. Bem amigo do meu Essa pai. era a época onde ele estava obcecado com essas informações sobre o paranormal e sobre as relíquias. Mas... eu não sei dizer o que o meu pai pode ter de informação e eu não sei te dizer o que pode ter no cofre. Você consegue ligar pro seu pai? Acho que sim. Eu pego meu celular, mas eu vou pra fora da sala. Eu não quero falar com meu pai na frente de ninguém. Ok. Deixa eu pegar aqui. Vocês veem a Karina pegando e levando o papel junto com ela, saindo da sala. Ixi, ela levou o papel. Levou o papel. O que você faz? Ok, eu pego meu celular e eu tento fazer uma ligação internacional pra Ok. casa. Nossa, vai ficar. Não, eu saio da sala veríssimo e eu fecho a porta. Só isso. Eu quero muito tentar escutar essa ligação. Pode dar um escutar pra mim, por favor. Percepção. Percepção. Quero Inteligência. Eu não tô, tipo, Muito escondida. Eu só tô do lado de fora tipo, com uma porta fechada. Porque tá ligado. Mas nunca se sabe. Vai ter que falar italiano. Mas já foi muito enganado. Vai ter que falar italiano. Vai ter que falar italiano. Que bagaço. Como é que fala alô em italiano? Mochi mochi? 24. Alô, eu não sei. Acho demais. Você consegue. Você quer Eu não que você tô- faça eu não tô você escondendo. consegue escutar. Tá. Você vem mais próximo e consegue escutar, com certeza. Eu dou uma levantada e finge que tô, tipo, andando de um lado pro outro só pensando, tá ligado? Não tô Ok, prestando atenção nisso daí. Ok. A gente faz a cena de vocês enquanto estiver rolando isso. Tô chamando. Você liga pro número do seu pai mesmo, pessoal. Passa. Alô? Papá, Karina? eu acho que a gente tem um problema. Eu vou ser breve. Tem uma folha do Arnaldo aqui. A gente encontrou umas anotações antigas dele. E ele fala sobre visitar velhos amigos, guardar algo num O que tá cofre. falando? Calma. Eu sei que é muita informação, mas ele fala sobre visitar amigos, guardar algo num cofre e tem o brasão da nossa família visível com luz negra na folha. E Arnaldo Fritz? sim, quando ele veio, quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu acho que é dessa época. Isso tudo tá acontecendo, então, eles falando em italiano. A gente vai fazer só. exato. A gente tá falando em português, mas eles estão conversando em italiano. Tá. Pera, você... Informação de... Você fala italiano? O cara não tá entendendo nada. Verdade, você tá entendendo nada que eles estão falando italiano. Você sabe falar italiano? O Dan sabe? Eu deveria, porque ele não é Divina Comédia, né? Agora eu não sei. Se... Divina Comédia traduzida, pô. Mas vai que, né? Você criancinha ali ia ter Divina Comédia em português, em italiano? Convenientemente leu Dá em um teste de italiano. intelecto aí. E atualidades. Nossa, atualidade. Maria. A vida não é fácil. Nossa, eu tirei 2 uns no dado. E 3 qual no o total. melhor? 13? Você não tá entendendo isso. Ele tá falando italiano muito casual, muito rápido. Calma, Karina. Primeiro. Aí é foda. Você tá bem? Sim. A gente só fez uma missão. Como foi sua primeira missão? Foi bem. Eu me machuquei um Você pouco, não mas... decepcionou ninguém? Agora não, pai. Você tem um nome pra honrar. Seu Veríssimo é muito poderoso. Eu sei. Eu não vou decepcionar. Nós temos que honrar o nome da família Leone. Eu sei, pai. O que você tá falando? Sobre um documento que tem o brasão da nossa família, o brasão dos Leone. E eu acho que o Arnaldo deixou alguma coisa pra você guardar no cofre. Sim, Arnaldo usava o nosso casaforte com bastante frequência.
Mas ele guardou algo muito importante com você. Algo de alguma investigação. Não tem como saber, a gente não... O nosso cofre ele é extremamente protegido. Nem mesmo eu poderia abrir sem a combinação correta, sem a senha do cofre do Arnaldo. Mais uma coisa, então. Eu tenho a combinação. E fala? A combinação. Você pode ir pro cofre agora e ver se essa combinação abre? É sério, papai. Quão importante é isso? Isso é a coisa mais Você sabe muito bem, importante. Karina, que nós não abrimos o cofre para nada. Nada sai de dentro desse cofre. Eu acho que isso é a coisa mais importante que eu já te pedi. Me dá um momento. Você ouve os sons dele, né, ele falando com algumas pessoas, ele levantando e caminhando. Você ouve os sons de várias pessoas da família Leone chamando ele, não posso agora. Você ouve ele descendo, você ouve o som de algo metálico se arrastando, ele descendo uma escada. E depois de alguns minutos, ele... eu tô no Casaforte. Qual seria a combinação? 04 13 Ele vai abrindo. 02 11. Você ouve um som. Era isso mesmo. Tem um monte de documentação e outros objetos. Tem muita coisa aqui, Karina. O quão rápido e o quão seguro você consegue enviar isso pro Brasil? Nada sai do cofre. Se vocês quiserem, vocês podem enviar agentes para cá. Investigarem vocês mesmos. É o máximo que eu vou fazer. Já é um favor. Um momento. Me dá um momento, papai. E eu abro a porta. Veríssimo? Enquanto isso estava acontecendo, ela fechou a porta. O que vocês estavam fazendo dentro da sala? Eu fiquei analisando os documentos do Grimório. E o que você concluiu? Você não precisa ler tudo, você pode só falar o que você está pensando. Eu fiquei cutucando o Rubinho. Não, basicamente, realmente tem a ver, os irmãos têm a ver diretamente com a existência do diabo. Aqui no Grimório fala que o que pode ser o diabo? Talvez um objeto que pode ser muito poderoso. Será que ele realmente existe? E tirando isso, tem várias informações. Tem uma passagem aqui, tem... O que parece ser foi que um dos irmãos fugiu e o outro ficou obcecado em trazer o diabo de volta. É basicamente isso. E o irmão que fugiu foi o Lucas. Lucas fugiu, exatamente. Será que ele não tem alguma coisa a ver ainda? Lucas possivelmente fugiu do seu irmão, que então ficou obcecado em trazer o diabo de volta. O que você diz? Será que esse Lucas também não tem nada a ver agora? Gente, eu acho que o Kian tem um envolvimento muito forte nisso. E se isso pode ser... E se eles estão atrás de uma relíquia da calamidade? Porque do mesmo jeito que teve toda uma ordem para desconjuração, deve ter alguma ordem para essa relíquia, talvez que esteja dormente ou algo assim, seja ativada. Eu concordo. Pode ser um dos pilares do paranormal. Eu acredito que se a gente tem algum lugar para... Se eu ver isso falando com vocês, a gente tem algum lugar para achar informações das relíquias, é tentando encontrar mais essas páginas que o Arnaldo supostamente deixou ou não. Eu tô mais confuso do que vocês podem imaginar. Nada disso faz sentido. Mas onde que a gente pode ir agora? Não tem nenhuma informação de algum lugar, além... A Karina abre o serviço. Karina? Qual a chance de você enviar a equipe pra Itália? Itália? Oh, yes! Isso aqui na folha é a combinação pro cofre. É a combinação pro cofre do meu pai. E o que tem lá? Todos os documentos do Arnaldo. Itália. Ele olha pra Clarissa, a Clarissa olha de volta pra ele. Vocês vão agora. Partiu! Eu posso pegar umas camisas? Vocês podem pegar os equipamentos necessários. E vocês também podem levar qualquer agente que vocês quiserem da ordem com vocês. Vem comigo. E aí ele passa por vocês. Eu tenho que apresentar vocês pro resto dos nossos ajudantes. Ele passa por vocês e a Clarissa vem acompanhando. Você pode mostrar pra gente? Eu tenho que levar. A gente tá international. Caralho, cuzão, a gente vai levar um com passagem free pra Itália. Nossa, first class. Eu não sei falar italiano. Aqui. Deixa eu botar aqui rapidinho. Ok.
Vou deixar a ordem com bastante zoom out. Falou de mel. Beleza. Vocês veem, o Veríssimo ele vai até a ordem, seguido por vocês, e ele começa a apresentar cada um dos núcleos de ajudantes que ele convocou. Ele aponta para a mesa daqueles militares que vocês já passaram mais cedo, os americanos. Aqueles são um grupo conhecido como Hellhunters. Ele é um grupo de ex-membros da SWAT. Todos eles tiveram uma experiência paranormal e sobreviveram ao ataque. Desde esse dia, eles se tornaram uma espécie de grupo mercenário, similar à Ordem, só que nos Estados Unidos, no estado do Texas. Só que a especialidade deles está menos em investigar e mais em caçar criaturas. Eles são liderados por aquele homem da cicatriz. O nome dele é Ryder Staten. Foi o cara que eu cumprimentei? Não, o cara da cicatriz, ele é queimado aqui nessa região do corpo. Ele tá bem concentrado. Consegue assim. dar Um zoomzão aqui. Ah, não, posso dar. Só pra gente... É que é mó trampo, mas é. Ah, da hora. Da hora demais, rapaz. Olha. Vocês veem esse cara com uma cicatriz grande de queimada do lado, e ele tá, tipo, dando ordens, assim, e o resto da equipe tá organizando as armas de fogo deles. Come on, kids. Maneiríssimo. Do outro lado, e aí ele aponta pro outro lado da base. Deixa eu pegar aqui. Aqui ao lado de vocês, esses são uma espécie de gangue francesa de ocultistas, os Obscurité. Eles são muito independentes. E eles seguem uma estrutura semi-anárquica. Mas eles todos seguem uma mesma ideologia. Salvar aqueles que não têm condições dos horrores do outro lado. Apesar de eles não chamarem ele de líder, todos eles respeitam Marc Menet, que é esse cara. Ele aponta para esse cara que tá todo de roxo, mais ao lado. Eles costumam viver nas catacumbas de Paris, usando o paranormal Que horror. para derrotar criaturas e ajudar os mais necessitados. E por último, É isso mesmo. a própria família Leone. Ele vem pra cá. Uma espécie de máfia italiana antiparanormal. Eles são responsáveis pela maior rede frigorífica da Itália, a Leone Manzo. Eles desviam dinheiro das suas franquias de transporte de carne para patrocinarem as investigações paranormais. A principal base operacional deles fica na mansão Leone, onde a linhagem primária da família deles reside. A Karina vai saber falar mais sobre isso. Vocês podem escolher qualquer agente para acompanhar vocês nessa missão. Rapaz. Investigar esses documentos na Itália. Os. Vocês também podem escolher qualquer agente da ordem. Não precisa necessariamente ser esses ajudantes. Eu já vou andando na direção da minha família e eu encosto ali que eu vou chamar a Carla. Você vai na direção da sua irmã. Isso. Ok. Alguém se opõe? Não. Eu quero conversar com o Sr. Veríssimo quando ela sai. Ok. Lá enquanto isso. Sr. Veríssimo. Eu quero cochichar bem baixinho mesmo. Aham. O quanto você confia nesses agentes? Eu vou seguir a Karina. Honestamente, eles não são parte da ordem, Dante. Eles só estão ajudando a gente porque é uma situação extremamente necessária. E qual a chance de algum deles ser infiltrado? Quase nula. Você tem um background de todos esses agentes, eu não me importo de checar todos. O que eu sei deles é o que eu te falei. Eu já tive algumas missões com diversos deles. Tá. Eu saio frustrado. Eu sigo a Karina. Ok. Karina, você vai então em direção aos membros da família Leone. Uhum. Eles estão conversando assim. O que você fala? Eu vou até a Carla, eu pego ela no braço assim. Ok. Carlita, preciso conversar com você. E eu puxo ela pro ladinho. O que houve? A gente vai precisar voltar pra Itália. Por quê? Eu Aconteceu encontrei. alguma coisa? Eu encontrei. Papai tá bem? Carla, eu encontrei a combinação do cofre do Arnaldo. Quem? Aqui na base, o cofre. E. Nós temos o cofre na Eu mansão, sei, mas o que mas- isso significa?
Eu mandei a combinação pro papai e ele abriu o cofre e tem vários documentos do Arnaldo lá. Quem é Arnaldo? Aquele amigo do papai? É, aquele amigo. Ele era daqui. Tudo bem. E ele tava fazendo uma investigação e a parte dos documentos estão lá. Eu queria muito sua companhia pra voltar pra Itália. Eu A gente chego precisa ir pra lá, eu abraço a Karina assim, Bambinas! Muito prazer conhecer-tus! Prazer. Balu! Prazer! Ela fica toda tímida, assim, começa a gaguejar. Essa é a Carla, minha irmã. Carla! Que perfume doce! É da Itália? Mas pra que voltar pra Itália agora? Carla, eu preciso de companhia. Você quer ou não ir? Eu posso pedir pro Giuseppe ou pro Antoniello? Giuseppe? Eu acabei de chegar no Brasil, né? Você quer que eu volte? Eu volto. Você tá muito ocupada com a investigação. Ela olha, tipo, tem um monte de coisas que eles estão fazendo junto. Não, eu posso, claro. Você que escolhe isso. Você sabe que eu vou sempre com você. Então vem comigo, por favor. Balu, Giuseppe? pode se apresentar pro resto da minha família. Eu quero... Oi! Eu sou o Balu! Você vê esses outros membros da família Leone, eles... e aí? E aí tem o cara com a metralhadora. Gostei do bigode? Obrigado! Como que fala obrigado em italiano? E a moça Grazie! que usa um chapéu, cabelo vermelho e 2 pistolas assim. Ela nem olha pra vocês. Quem de vocês é o Giuseppe? Sou eu! E aí tem o cara da metralhadora. O famoso senhor Cadura aí, ó. Desculpa, velho. Giuseppe Cadura. Eu faço assim na... Eu faço assim na Karina assim, ó. Não cobri. Eu só cobri o rosto. Eu saio. Desculpa, velho. Não fala português muito bem. Foi mal, eu saio assim. Eu vi a Karina indo lá chamar a irmã dela. Sim, você viu. Tá. Quero ir de boa atrás dela. Vou colocar. Eu vou junto Tá. também, viu, mano? Karina, não é melhor a gente conversar, todo mundo da equipe, e tomar a decisão junto? A gente, sei lá, levar um agente é uma decisão bem importante. Acho que Sim. a gente não pode tomar a decisão por sentimentos, assim. Eu sei que ela é importante pra você, mas... Desculpa, eu não queria passar por cima... Perdona-me. Ela sai assim. Eu não queria passar por cima da sua autoridade, mas é que eu vou pra todo lugar não com é ela. autoridade, é só que eu acho que a gente precisava conversar todo mundo junto e ver o que é melhor pra todo mundo. Cara. Tipo, eu sei que você confia nela, mas vamos ver todo mundo primeiro. Não tô falando que ela não é uma boa escolha, mas que tem várias escolhas, então a gente precisava pelo menos dar uma conversada antes. Eu quero falar bem baixinho. É porque eu vi ela convidando, né? Tudo bem. Eu quero ir na Carla, só dar um abraço nela. Ok, ela saiu, ela tá meio nervosa, assim. Você sabe que a Carla, ela é uma psiquiatra e ela não vai em missões, assim, ela fica mais não que seja uma grande missão, mas tipo, ela... Eu fiz pelo emocional. Então, Ela fica mais na linha de trás e sempre só organizando e orquestrando, montando estratégias. eu só vou dar um abraço nela e falar, te mando uma mensagem. E aí eu volto pro Arthur. Karina, o trabalho, pelo menos que a gente fez ultimamente, não acabou muito bem. E a última coisa que eu quero é que alguém veja um irmão ou uma irmã morrendo. Então, Você acha que vai ser uma missão tão difícil assim? eu não sei. Bom, aparentemente a casa também não era pra ser, era pra ser só uma simples investigação e a gente acabou quase se fudendo muito, né? Vocês acham que ela vai ficar segura aqui na base? Ela não conhece nada do Brasil. Nem eu. Bom, eu acredito que aqui é o lugar mais seguro por enquanto. No Brasil e talvez até do mundo. Eu quero só chegar... Rubens, o que você faz? Não, eu só chego falando, será que o Veríssimo não sabe indicar melhor pra gente? Tipo, eu nem sei o que vocês estão conversando. Eu perguntei pra ele, ele não tinha muitas informações. Vocês veem a Clarice, ela vem caminhando em direção a vocês. Eu posso ir com vocês se vocês quiserem. Eu quero olhar pra ela, eu tô olhando muito, tipo, sério assim pra ela. Qualquer coisa pra resolver isso logo. Você tem certeza? Você sabe Se tiver tudo um que a gente já mínimo de passou. chance de encontrar aqueles desgraçados de novo. Sim, Arthur, eu sei e eu quero. Tá. Eu tenho conhecimento que a Clarice tá treinando pra cacete, né? Ela tá Tá zica.
puta, ela tá, tipo, maluca, assim. Os inscritos aqui torcem pra não encontrar ela no recreio. Ela tá transtornada. Então é ela mesmo. Não, eu viro pro pessoal. O Rubens olha pro Arthur e fala assim, Pessoal, a Clarissa, né? Clarissa. A Clarissa é uma amiga de confiança e eu vi ela treinando, eu sei que, enfim, eu confio nela. Bom, vocês viram pelo olho dela, né? O ódio e tal que ela tá. A gente só precisa ir buscar uma pilha de documentos e ver pra onde eles levam a gente. O máximo, quanto mais tempo a gente perde aqui escolhendo, mais tempo quem tem de tomar a vantagem. Vamos ou não? Eu confio em você. mais alguém? Se a gente precisar de mais gente, a gente chama da Itália. Então, Eu acho que tem que ser um voto unânime, você não acha, Arthur? tá. Então, todo mundo a favor da Clarissa aí com a gente. Eu voto ok. Então eu vejo vocês no aeroporto. E ela sai caminhando. Tem tempo, mano. Nossa senhora. Vocês veem ela parando num daqueles armários de metal. Ela pega 2 Uzi, guarda elas no colete. Ela pega algumas granadas. E ela pega a mochila e vai embora. Eu não questiono nada. Tô de acordo. Credo. Tá, então, velho, vamos todo mundo então se preparar e bora pra Itália, né? Aparentemente, né? Bora. O Benício vem caminhando em direção a vocês. Me parece que a Clarice escolheu vocês, no fim das contas, não? Sim, acho Vocês que podem trocar se vocês quiserem. Ela tá se deixando levar pela emoção, às vezes eu sinto. Eu não acho justo com ela a gente tirar essa oportunidade dela. Senhor Veríssimo, você pode manter minha irmã segura? Não tem lugar mais seguro pra ela do que aqui. Mesmo qualquer outro lugar. A gente não tá. Ele olha tipo para sombras assim. Dificilmente qualquer outro lugar vai ser mais seguro do que aqui. Pelo menos o nosso inimigo. Tudo bem, então. Eu vou com a Você vê que Clarice. as sombras, às vezes, elas dão umas flicadas meio estranhas, assim, como se tivessem sombras projetadas que não estão condizendo com a luz. Sombra tipo da parede, da mesa? É, sombra da mesa, sombra tipo de objetos de pessoas até. Mas as sombras não funcionassem da maneira que deviam aqui dentro. Vixe, rapaz. Ok. Essa seita das máscaras aí. Eu vou tomar as providências para que vocês peguem o primeiro voo para Itália. E chegam lá ainda hoje. Finalmente você arrumou um lugar grande, hein, Veríssimo? Obrigado. Eu quero parar na frente sobre isso. Você sempre foi muito espaçoso, não foi, Balu? Mas não lembrava de você falar tanto. E ele sai caminhando. Nossa, eu nem vou conseguir falar. Eu dou risadinha. Não, você pode falar. Você vai falar obrigado pela confiança. Sobre isso. Eu fico assim, ó. Bom, E o que vocês fazem? Eu vou passar em casa pegar umas camisas. E eu saio. Ok. Eu olho pro Arthur e falo, dicionário. dicionário, você falou? Dicionário? Eu não sei falar italiano. Ah, não esquenta com isso, não. Tá. Você falou que não sabe falar italiano. Ah, eu também não. Não se preocupa com isso. Então eu fico olhando pra você assim. Então tá. Bom, todo mundo então, vamos só arrumar as malas e vamos pro aeroporto então. Ok, vocês todos querem fazer alguma coisa antes de ir pro aeroporto? Só pede da Ivete. Vou lá, explico pra ela tudo. Tá, a gente pode levar você até lá, vamos lá. Vamos pra... Você vê a Ivete, ela tá quase que... Calma aí, gente, aí tá bom. Você vê que a Ivete, ela tá curtindo bastante cuidar do bar de novo. Gente do céu, calma aí, pronto, tudo certo. Ela tá curtindo bastante cuidar do bar de novo, ela não é tão pequena. Ela vê você chegando, ela vê um olhar sério no seu rosto. E ela fala... Tá sério no microfone? Você tá me escutando? Alô? Alô? Não, o seu não. Problema no microfone, viu? Fala nele aí. Alô? Não tá saindo, não tá saindo. não. Eu te dublo enquanto isso. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Ok, vamos Acho que estamos de volta, Aê, voltou. Aê, boa. A Ivete vê. A Ivete. Dirige o microfone. A Ivete. Fala, É a Ivete, mano. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, vamos puxar pro Puxa o intervalo. por favor. Puxa o intervalo. Galera, vamos para o intervalo!
A gente tá com problemas técnicos aí, né? A gente vai. Opa, voltei. Voltou e desvoltou. Ok. Vamos pro intervalo, galera. 10 minutinhos. 10 minutinhos, tamo de volta. Estamos de volta, senhoras e senhores. Temos um intervalinho aqui, estamos corrigindo todos os probleminhas técnicos que a gente está tendo hoje. Primeiro episódio é uma loucura, uma jornada, mas espero que esteja divertido para todo mundo. O que importa aqui é sempre se divertir. A gente parou quando os agentes da ordem tinham acabado de receber a informação de que aparentemente as informações de Arnaldo Fritz, vários documentos que ele investigou durante a sua vida, estavam guardados em um cofre na Itália. E vocês se prepararam, pegaram seus equipamentos e agora estão embarcando em um avião para a Itália. A Clarissa, ela encontrou vocês no aeroporto, mas ela nem conversou muito, ela tá focada e com a cara fechada, e ela já entrou e sentou. Vocês estão aqui. Eu cheguei com... Ah, a gente vai faltar no aeroporto? Vocês estão literalmente... Deixa eu puxar pra vocês não estão vendo. Como que ela entrou com 2 azuis e 5 granadas no vídeo? Os contatos da ordem. Como agentes da ordem, vocês têm métodos de entrar ou passar por de vocês escondidos. Tá. Eu botei um tênis, tá? Mano, eu cheguei lá... Botou o tênis. Porra, tava ficando o pé sujo, imagina. Sujo, meu pé. Eu cheguei lá de óculos escuros, aviador, assim, e com bem mais gel do que o normal no meu cabelo, pra trás, assim. E eu tô... 23C, 23C, você é qual, Rubinho? Fala que é 23B. 23D. Pera, 23. Uma aeromoção para vocês. Como o avião tá bem vazio hoje, vocês podem escolher à vontade qual assento vocês querem sentar, viu? Inclusive a gente tem disponíveis alguns da primeira classe, da classe VIP. Eu vou precisar da primeira classe, eu vou sentar no da primeira classe. Tem alguns disponíveis, qual você quer sentar, meu ponto aí? Qualquer um, primeiro que eu vejo. Pode ser qualquer um mesmo. Esse da direita aqui? Pode ser. Ok, você senta numa cadeira bem confortável, assim, e tem um rapaz, um homem de terno bem elegante, assim, olhar pra você. Qualquer um entra na primeira classe hoje em dia. Ele... Isso, olha lá. Rubens, eu só vou seguir no corredor e vejo a próxima que tinha ali atrás. De primeira classe também? Isso. Perfeito. Eu sento aí. Eu tiro meu sapato, minha meia tá tipo meio frouxa pra cima, assim, ó, tá sobrando uma meia meio pra cima do meu pé, assim, Karina. Eu vou deixar as pessoas passarem por mim. Eu sento Não tem mais no que ninguém, sobrar. vocês estão por último. Não, o Arthur, o Dante. Ok. Dante. Vou pro fundão. Você vai pro fundão? Era do fundão. Você atravessa o avião inteiro, então, e vai lá pra classe econômica. Nossa, você foi longe, você foi muito. Tem um monte de primeira classe, é bobo, é? Fundão, mano. Você chegou aqui. Eu não tô conseguindo ver, mas eu cheguei lá. Eu posso mostrar pra você lá. Só pra ver onde ele tá. Você tá muito no fundo. Eu tô no fundão, mano. Longe de todo mundo. Tô no fundão, longe de todo mundo. Eu vejo ele indo, daí eu vou indo atrás dele e falo: todo mundo sabe que o fundo é o lugar mais seguro. Daí eu Você vai também até lá? Vou. Você vai, então, você acompanha o Dante onde você senta. Povo doido. Eu sento, essas 2 cadeiras aí, eu sento no meio delas, mano. Aí você, e eu sento nelas, não, 2 cadeiras no cantinho, dos cantos. Eu sento no meio delas e falo, eles falam que lá que é a primeira classe. Você levanta, imagina, né? O bracinho. Sim, é o bracinho, eu sento nos 2, assim. Ok. Você passa no braço do avião. E por último, Karina. Tá, eu sento aqui na frente mesmo, mas eu quero sentar nesse aqui que tá mais isolado, na janela. Aqui na esquerda. Isso. Perfeito. Vocês querem fazer uma coisa especial durante essa viagem? Eu quero ler. O que você lê? Inteira. A Divina Comédia que eu tô seguro no colar. Ok. Arthur? Mano, dá 3 minutos o Arthur tá, tipo, dormindo já antes de decolar, velho. Ok. Eu tô vendo um filme, só que eu tô reagindo muito alto ao filme. Eu tô tipo, não! O rapaz de terno e óculos, ele chama a aeromoça. Não faz isso, Cristina! O demônio tá aí! A moça chega. Senhor, você poderia, por favor, abaixar um pouquinho o volume? Quê? Senhor, poderia... Tira o fone assim. Por favor, abaixar um pouquinho o volume. Você tá incomodando os outros passageiros. Desculpa. Como é que você sentou na primeira classe?
Deve ter sido de graça mesmo. Ele vira pro outro lado. E foi. Era óbvio. Tem cerveja aqui, moça? Tem vinho, senhor. Não, deixa aqui. Nossa, acabaram de passar aqui no ponto, não tem ponto. Passando no ponto aqui, não tem mais vinho, senhor. Tá bom, então tá bom. Infelizmente, acabou o nosso vinho. Tá bom, obrigado. Ela olha agora. O seu vinho tá chegando, meu querido. Eu Acho que o mestre odeia meu personagem. Eu pergunto pra aeromoça. Viu, qual que é o cardápio de hoje? Você pode ver aí no visor da sua frente. Ah, Tem vários almoços, assim, tem uns bagulho mó gostosos, uns peru assados. eu peço uns negócios muito chique de salmão com caviar. Perfeito. Um negócio muito chique mesmo. Botou tudo na conta da ordem. É isso, eu peço. Ok. E Karina? Eu tô encostadinha na janela, assim, eu tô repassando os documentos, assim, sem a luz. Não, a luz chama muita atenção. Eu tô, tipo, olhando, assim, as paradas só. Mas só fiquei lendo os documentos. Perfeito. Isso é tudo que vocês fazem durante o voo? Eu quero acordar o Arthur. Ok. Lá atrás do avião, Arthur está dormindo assim, você acorda com o Dante cutucando você. Eu já acordo assim, ó. Desculpa te acordar. Não, tudo bem. Você acha que eles vão ficar bem? Eles aí, dá pra ouvir o Antônio gritando lá, ou não? Dá uma percepção pra mim com inteligência, por favor. Difícil. Percepção com inteligência? Isso. 2 dados. Ah, 25. Você escuta baixinho assim o Balu gritando: "Ah, não, Red, não, fio." Eles? Não, acho que sim. Por quê? Você tá preocupado? Sim, eu não... Você sabe o que aconteceu da última vez. Eu acho que a gente tá se aproximando do Ken de novo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou a entrar em contato com mais alguém que conheceu o Arnaldo? Nossa, que apertada, hein? Essa pergunta foi maldade, filho. apertou o coração. Puxou o lore. Eu, tipo, engulo seco, assim. Eu conheci o filho do Arnaldo uma época. Ele deu alguma informação sobre o Arnaldo, alguém que ele confiava, porque... Eu quero saber quem é que tá fazendo isso com o Grimório do Arnaldo. Eu não me lembro muito. Não tento ficar lembrando tanto do que aconteceu nessa época, entendeu? Eu sei que é difícil, mas eu acho que pra enfrentar os demônios que a gente tá indo contra agora, a gente precisa enfrentar os demônios do passado, Arthur. E lidar com isso. Tá bom. Eu vou tentar lembrar de alguma coisa. Eu abaixo a cabeça. Eu tô cabisbaixo pra caralho, velho, depois que ele falou isso. E aí eu abaixo a cabeça e falo, tá, eu vou tentar lembrar de alguma coisa. Desculpa. Eu percebo que ele ficou mal, ficou quieto. Você não tem culpa. É a nossa missão. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Conversar? Não. Você me olhou, mano, tá doido? Ué? Eu fico quietinha no cantinho mesmo. Rubens, no meio do voo, você tava meio que quase apagando assim, um susto, uma pessoa parada do seu lado. É a Clarissa. Oi? Clarissa, né? Você não sempre andava com o Johnny? Ixi, sim. Sim, como? Espero que não aconteça com ele. Espero que não aconteça com a gente o que aconteceu com ele. É só... Você está focado o suficiente nessa missão? Você não pode se deixar desfocar. Não Certo. importa como quem você amava esteja. O objetivo é derrotar eles. Gosto de ficar puto. Você consegue canalizar esse sentimento em foco? Ela aperta o seu ombro assim, firme. Eu não falo nada, só fico, tipo, claramente puto, assim.
Eu faço sim. Eu confio em você. E ela volta pro assento dela. O avião pousa depois de algumas horas e já vocês chegam na Itália, é noite. Vocês descem do avião todos juntos e tem um transporte esperando vocês para levar pro endereço da Mansão Leone. Vocês chegam em Roma. Vocês estão em Roma. Passione, Roma. Vocês pegam esse transporte e eventualmente, após alguns minutos, cerca de 30, 40 minutos do aeroporto, vocês começam a ver na distância uma grande mansão imponente, com uma arquitetura elegante. Deixa eu puxar aqui pra cima. Nossa, até mudou os corpos. Nossa, mudou tudo a mansa. Que isso, velho? Beleza. Os Kardashian. É uma grande casa. É o seguinte, gente, eu esqueci de contar umas coisas. Uma casa enorme. Você não consegue nem pensar o quanto seria o preço dessa casa. Quanto custaria para construir. Ela tem 2 andares grandes assim. Deixa eu puxar os personagens de vocês pra cá. Deixa eu pegar aqui. E quando vocês chegam, a Karina reconhece que vocês já vieram pra cá inúmeras vezes. É um lugar imponente. Vocês vão entrando e, Karina, você sabe que aqui dentro não só tem as suas memórias de toda a sua família. Você sabe que assim que você abrir a porta, você vai ser recebida por seus primos, sua mãe, seu irmão. Nossa. Deixa eu só pegar o resto de vocês. Vocês podem ir interpretando quando vocês chegam na casa. Bem-vindas. Sebastian. Essa é a casa da minha família. Casa? A base meio que fica por aqui também. Sua família tem quantas pessoas? 29? Olha, tem uma gente, viu? Bom, é melhor a gente Nossa andar junto Senhora. pra não se perder, né? Eu quero. E vocês vão chegando aqui, vocês veem essa grande fonte que fica mais à frente da casa. O jardim é todo muito decorado, é tudo muito elegante, tudo muito bonito. Deixa eu até... Eu quero ir passear no jardim. Vocês estão agora, vocês estão tipo, passando por esse grande jardim. Tipo, tocando as flores, cheirando. Perfeito. Eu olho pro Dante indo, pode ficar à vontade. Eu já fui. Eu vou até a porta. Aqui nesse lugar, esse lugar você sabe, você, Karina, sabe que além de ser a mansão Leone, imponente, e a sede principal, né, dos frigoríficos dos Leone, ela também tem uma base secreta subterrânea, que contém um grande cofre. É aqui onde sua família inteira te espera. Tá, eu vou até a porta. A porta é aquelas de senha. Eu posso dizer que ela é de senha? Ela é uma grande porta dupla, na verdade, de madeira, bem antiga, assim. Tem uma campainha? Tem uma campainha. Tá, eu não levei a chave, porque eu não levaria a chave de casa. Vai que eu morro. Eu toco a campainha, então. Ding dong! Você ouve a campainha ecoando. Nossa, uma casa desse tamanho, uma campanha ding dong. Não tem nem um fré. Então, é porque a base fica aqui, aí a gente tem que ser um pouquinho discreto, né? Ah, discreto. Discreto. Tá, eu tô esperando. Passa algum tempo e você espera um dos seus primos, que sempre fica na recepção, abrir. Deixa eu até pegar o nome dele aqui. O Alfredo. Mas ele provavelmente não tá. Os Leone estão em várias missões. Mas a porta parece estar aberta. Tá bom, eu vou entrando então. Eu abro assim, pode entrar, gente. Vocês veem a Karina abrindo a porta para mostrar a grande e imponente mansão Leone. E ao abrir a porta, Karina, você esperava ver os rostos familiares.
mas você encontra um grande salão com muitas coisas. Coisas que seriam melhores não estarem lá. Olha esse cara, véi. Você vê um ambiente repleto de sangue para todo lado. Corpos dilacerados no chão. É bom que é presencial que você pode ver a cara de indignação, né? E nenhum sinal dos leões. Eu congelei. Sanidade, por favor. Nossa. É, sanidade. Vontade, não, mas só vontade com presença. A musiquinha tava mó suave, Nossa, me dá 2 D20. Transformar todo mundo em Arthur. Deixa eu ver quanto de vontade eu tenho, calma aí. Meu Deus do céu. Nossa. Vou colocar pela cara. 14. Matou ela. Você toma 4 pontos de sanidade. E aí você reduz com a sua resistência mental. Você esperava encontrar sua família sorrindo, as piadinhas de sempre, as implicâncias. E você encontrou um salão de sangue e morte. Corpos jogados do que parecem ser não os Leone, mas pessoas que você nunca viu antes, deformadas. Algumas já sendo consumidas pelo sangue. Elas E uma névoa parecem. espessa se espalha pelo salão. Elas parecem estar vestindo alguma roupa familiar. Você nunca viu isso antes. Não, você não tá nem conseguindo se concentrar, você está muito longe. Você está travada na frente da porta. É, eu tô congelada. Vocês todos veem essa cena. Karina, tá tudo bem? Eu pego minha machada. Pera, a gente já viu o que tá lá Vocês dentro? conseguiram claramente ver tá. um banho de sangue na entrada. O que aconteceu aqui? Eu vou entrando. Eu tomo a frente. Eu dou uns passos pra trás e eu paro na escada. Tá, Karina, calma. A gente não sabe o que aconteceu. Você calma, não tirei nenhuma conclusão. Essa não é minha família, é? A gente não sabe. Calma, vamos entrar. E a gente vai descobrir o que aconteceu. Tá bom? Eu me abaixo assim, eu me apoio no joelho pra respirar, assim. Eu estendo minha mão pra ela. Vem. Eu pego na sua mão. Eu vou entrando, eu vou passando por esse Eu tapete abro aí, o olho, olhando pros lados. Você vai caminhando, o que isso quer? Abre o olho já. Ok. Instantaneamente. Você vai caminhando, o ambiente é relativamente escuro. Você talvez precise de uma lanterna para enxergar. Tá, eu pego a lanterna. Você vai caminhando. Mais alguém quer usar a lanterna? Eu já vejo todo o ambiente logo de cara pra ver se tem algo de ruim, sabe? Sem, não precisa de lanterna. Como assim? Eu vejo no escuro. Você vê no escuro, sim. Você enxerga no escuro. Você vai passando, você vê vários corpos completamente ensanguentados, dilacerados, destruídos, tripas expostas. É como se tivessem morrido dezenas de pessoas nesse lugar. Tá, tem uma... Tem uma mesa mais à frente, 2 estantes cheias de sangue, tá tudo cheio de sangue. E uma grande estante à direita. Lá na frente tem 3 portas, uma dupla e outras 2 aos lados. Eu vou até essa mesa aí. Ok. Eu quero dar um grito de lá de fora. Balu! Que? E eu quero puxar o Dante junto comigo pra dentro. Eu vou junto. Gente, vamos. Ok. Arthur. Rubens. Você continua andando ou você parou? Eu parei, antes de chegar na mesa. Tá. Eu vou andando até o Balu então, eu acendi minha lanterna, vou até ele. Ok. Rubens, você faz o quê? Eu ligo a lanterna, tô um pouco mais pra trás, meio assustado, mas eu só tô averiguando no começo mesmo, não foi muito longe não. Eu entrei. Você entrou. Entrei. Arthur? É que esse chão aí cheio de sangue me deu umas bad memories. Eu só fiquei meio em choque no começo, mas eu quero puxar a lanterna também. Ok. Tá. Eu quero, antes de entrar, mestre, eu quero procurar uma cadeira e eu quero tirar o fio que tem na minha cintura. E quero... A única cadeira que você vê próxima é uma lá na frente, atrás da mesa. Tem algum objeto que possa ser utilizado como barulho? Pra fazer barulho, caso alguém passe por ali e ative um fio? Você tem
alguns. Você pode ter objetos do seu kit de. Então fechou. Então eu quero fazer um tripwire bem na porta, para se qualquer pessoa passar fazer muito barulho. Faz um teste então de prestidigitação com inteligência, por favor, com intelecto. Tá. Preparar uma armadilha. 20 mais 5, 25. Vocês veem eu pegando um fio que tá assim na minha cintura, assim, amarrado, que eu sempre carreguei. Eu faço meio que um bem bolado lá, um berimbolo, amarro um fio de uma forma que se alguém passar vai derrubar uma coisa que vai fazer muito barulho e vai alertar a gente. Perfeito. Enquanto isso, Balu, o que você faz aqui na frente? Eu virei de costas quando a Karina me gritou. Falei, que? Eu conheço esse lugar, é melhor você vir comigo. Pode ser perigoso, o lugar é bem grande. Tá bom, desculpa. Desculpa, gente, eu só esqueci de colocar a Clarissa com vocês, tá? Mas ela tá com vocês. Quando ela no momento que abriu a porta, ela já pegou as armas na mão. O que tá acontecendo aqui? Não era pra estar assim. Você não tinha ligado pra sua família há poucas horas atrás? Sim, eu falei com meu pai e eu ouvi vozes de todo mundo ao fundo, tava todo mundo bem, parecia todo mundo bem. Mas espera um pouco antes de avançar. Mestre, eu quero ir até um dos corpos, o que estiver mais perto de mim. Ok, você pode... Tem um corpo à sua esquerda aqui. Pode ser. E eu quero me abaixar e eu quero ver se, tipo, se eu reconheço algum pedaço de roupa, se tem algum pedaço de roupa. Dá um teste de investigação com o intelecto pra mim, por favor. 19. Ok. 19, quantas investigações você tem? Nada. Você não reconhece essas roupas. É uma espécie... É uma vestimenta simples e a pele tá toda cheia de sangue rosnando. Tá, eu vou me levantar, então. Eu não sei se é a minha família ou não, mas é melhor eu guiar vocês. E eu ando até o Balu, assim, mas eu não quero ir na sua frente. Eu quero, tipo, que você vá na minha frente e eu vou, tipo, encostando no seu ombro, assim. Tá. Um pouco atrás de você. E, mestre, eu quero levar eles até... Eu quero ir pelos cômodos, o caminho mais curto até a entrada da base. Atrás lá da Você sabe que geladeira. é pela direita. Perfeito. Eu vou guiando o Balu. Vocês acham que o que estava dentro do cofre foi responsável por isso? Ou alguém veio atrás disso porque sentiu o cofre abrindo, sei lá, sentiu que saiu dentro do cofre? Não sei. Meu pai falou que no cofre tinham documentos. Documentos. Sua família tinha algum inimigo? Alguma pessoa que você acha que poderia fazer isso? Alguma pessoa ligada ao mundo ocultista? Eu tenho uma informação assim, mestre? Você sabe que, assim, vocês investigavam para nós, eram uma máfia, eram bem poderosos, mas ninguém específico vem à mente. Eu não sei te dizer uma pessoa específica, mas, sabe, né, tem todo esse negócio de gente querendo concorrer no negócio de frigorífico, a base, a gente investiga o paranormal, não sei, qualquer coisa. Isso é 100% alguma coisa paranormal, não? Você acha que algum dos documentos pode ser algum ritual que a pessoa leu e acabou causando isso? Eu não imagino que tenha algum ritual que uma pessoa possa utilizar sem conhecer ele. É que a gente não tem conhecimento muito sobre o diabo, mas... Será que eu tô tentando encontrar algum sentido nisso. Mestre, eu posso fazer uma roda de ocultismo pra saber se tem a possibilidade de um objeto amaldiçoado dar um trigger só do cara ver ele? Pera, desculpa, qual a pergunta? Se eu posso dar uma roda de ocultismo pra saber se eu tenho conhecimento de que se um objeto amaldiçoado pode ser ativado remotamente. Tipo, o cara abriu e alguma coisa ativa. Dá um teste de ocultismo pra mim, por aí. Tá. Porque a gente também não sabe o que as relíquias fazem. Às vezes pode ter uma relíquia lá e foi isso que causou. 25. Tá, me descreva exatamente o que você acha que aconteceu. Eu tô querendo pensar na teoria do Arthur, que alguma coisa ativou porque o pai da... Você acredita que existe como... É muito estranha a pergunta que vocês estão fazendo. É o que o Guax perguntou, eu tô querendo só saber. Qual é a sua pergunta de novo? Aconteceu isso com o Anthony, não foi? Se quando o Marco abriu o cofre,
deu um trigger e, tipo, ativou alguma coisa. Pode ter acontecido, com certeza. É uma esse tipo de coisa possibilidade, pode- é uma tá possibilidade de ter sido. Essa pergunta. É uma coisa similar que aconteceu com o Anthony, né? Tipo, você olhou o símbolo e fez pá! Deu uma merda. E eu comecei exato. a ser observado, pode crer. Objetos paranormais podem ter uma condição para ser ativados, com certeza. Tá, uma possibilidade que algum objeto paranormal foi ativado. Então eu não deveria ter dado a senha do cofre pra ele. Mas você não sabia disso. Ninguém sabia disso. A gente não pode já se culpar. Vamos tentar descobrir primeiro o que aconteceu e depois a gente conversa sobre isso. Vamos, gente. Eu vou. Você consegue levar a gente até lá? Eu vou guiando o Balu na frente, se você não se importar. Tá, tudo bem. Pode contar comigo. Eu dou um Onde sorriso fica pra esse ela cofre? assim. Indo à direita aqui. Ela já vai caminhando e ela se escora contra a parede, assim, com as duas metralhadoras. A gente só tome cuidado quando a gente sair. Eu botei um fio na porta, não tropecem nele. Ok. Vocês vêm à direita aqui então? Tá. Que Eu tô informação atrás vocês do estão? Balu. Você tá atrás do Balu, perfeito. O Balu tá com a lanterna, né, na mão. Sim. Você tem que soltar a lanterna pra usar o machado, mas a gente considera que você tá com a Eu tô lanterna. atrás deles dois pra ver na frente mais do que a lanterna ilumina. Eu tô com a lanterna, então o Balu, em teoria, não precisa segurar uma também. se Não, quiser. tá de boa, tá de Todo boa. mundo tá com lanterna? Podemos dizer que sim, com certeza. Tá Porque a bom. lanterna pode ser vestida também. Tá. Tá. Não, só pra eu ter noção. Tá bom. E o que vocês fazem? Eu sigo. Eu abro a porta. Você abre a porta. Abre. Quando você abre a porta, você se depara com uma espécie de sala de estar, com 2 sofás, 2 poltronas, alguns corpos jogados e andando, perambulando. Você vê o que parecem ser criaturas bizarras. Elas se retorcem e contorcem como se fossem corpos que já estão se transformando em zumbis de sangue e estão na metade da transformação. Você vê 3 delas espalhadas pela sala. Elas reagem assim que você entra. A luz, uma delas não tem cabeça e tá como se tivesse decapitada. A outra tem metade do corpo do rosto de um homem e a outra metade toda sendo consumida por sangue e dentes pontudos. E a outra está usando uma espécie de capuz e está sendo completamente consumida pelo sangue. Elas reagem a você e elas vão partir para cima. Teste de iniciativa a todos vocês, por favor. O que você fez com a minha família, bicho? Iniciativa é qual? Iniciativa é agilidade. Agilidade? Isso, agilidade. Cover isso daí, velho. Eu gosto de matar a família das pessoas, velho. Olha meus dados. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá, de 15 a 20, por favor. Arthur. Agora de 10 a 15. 12. 13. Tá, então é Dante e Rubens. E aí depois, 8. 9. então é Balu e Karina. A Clarissa, tá, ela vai antes do Dante. E as criaturas, elas são as primeiras a agir. Caralho! Nossa senhora! Acima do meu 20, parça. Aqui, é isso. Eu tirei 20, hein, mestre? Só pra São 3, né? Você tirou 20? Tirou 20 então. Ah, então não, então elas são depois, desculpa. Tá bom. Só pra deixar claro quem que manda nessa porra, filha. Ok. Você pode agir. Puta, eu tô atrás da porta, né? Tá certo isso? Sim. O Balu tá tampando a O passagem. Balu tá bem na entrada, exato. Foi não, man. Vou sacar a minha pistola Como saque livre, ok. com um saque livre. A sua pistola, né? Sim. Tá. Se eu mirar, tem como eu tentar dar um tiro ou tem penalidade? Você pode dar um tiro, sim. Não vai ter penalidade se você tá mirando. Tá, então eu vou gastar 2 pontos de esforço pra
A penalidade é só pro corpo a corpo. Você ainda tem uma penalidade de 5 por causa do. 5? É, porque ele tá bem na frente, tá tampando essa linha de visão. O único que você tem linha de visão aqui na real é só o que tá reto ali na frente da TV. Ah, foda-se, vamos arriscar. Gasto 2 pontos de esforço pra usar mirar como uma ação livre. Ok. E adiciona isso. E quando eu miro, eu adiciono mais um dado de dano se eu tirar crítico. Ok. Pode tirar. Vai, Daddy. 23. Você acerta. Acerto? Tá. Pode dar o dano. São 2d6, porque foi crítico. 5. 5 de dano só? Você vê que você acerta o tiro. Elas são criaturas bem frágeis. Como estão ainda em transformação, se transformando em zumbis de sangue, você sente que elas não são tão fortes quanto um zumbi de sangue completo, por exemplo. Mas você tiro passa quase que raspando e não causa tanto dano. Agora são elas. Essas duas criaturas vão vir correndo pra cima do Balu e essa outra vai ficar do lado de fora. Então vamos lá. Bom, você vai sofrer 2 ataques. Nossa. Você quer Cara, bloquear ou contra-atacar ou vou esquivar meter um algum louco. deles? Eu quero contra-atacar o primeiro. Então você tem que esperar pra ver se eles erram. Sim. Tá, vamos ver. Primeiro ataque. Quanto fica de defesa? 15. Tá, ela acerta o primeiro. Ah, mano. Mas ainda tem o segundo. Mas eu posso contra-atacar o segundo? Não, se você não reagir, você pode contra-atacar depois. Tá. Se você não reagir, você pode escolher contra-atacar se ele errar. Tá. Eu acerto os dois. Ai. Os 2 golpes acertam. Os 2 bichos vêm e tentam te acertar com garras pontudas que o corpo dele se transformou. Você vai tomar isso aqui de dano. 6 no primeiro de sangue e 6 no segundo de sangue também. Eu não. Não é nenhum físico, cara. É sangue, são danos de sangue. Eu. Falasse. Desculpa, fala aí, Baixo. Não, pode falar. E agora é. Não, eu ia falar o segundo negócio, mestre. Arthur. Não, desculpa, a Clarissa. Quando é assim, por exemplo, eu consigo tentar puxar e tomar o dano de um dos ataques, mas avisando antes ou não? Não, porque você tá longe. Eu tô longe? Você tá fora do alcance. Se eu estiver perto, eu Você tem que estar no consigo. alcance. Não, mas você tem uma habilidade pra isso? Não. Então Tô não. te perguntando. Não consigo. Pode tomar, não. A Clarissa ela vai pegar as duas metralhadoras dela, ela vai vir aqui atrás e vai tentar atirar nesse zumbi de sangue que tá na sua frente, de cima aqui. Ela acerta. Ora, só um colete que me protege de verdade. Ela só mira e ela dá uma rajada de tiros na criatura. Ela dá um bom dano, mas não mata a criatura. Agora é o Dante. Tá. Eu posso esperar e, tipo, meio que vá minha vez esperando o Balu agir? Você pode empurrar sua vez pra depois. Balu Mas sai aí ela fica delas. permanentemente depois. Tá, a última. No caso. Permanentemente o resto do combate. É o resto do combate. Tranquilo, Você empurra pra Balu, frente. sai de perto das criaturas. Eu não respondo. Eu espero. Tá, eu só espero. Depois Ok. talvez. Agora é o Rubens. Tá, eu faço o saque rápido da pistola. Ok. Eu vou usar a mira de elite. Dali onde eu tô. Pera aí, eu consigo acertar? Não, você tem que ir pra linha de visão, que seria ficar reto ali com o balão. Tá, por eu ter saque rápido e mira de elite, que eu consigo mirar melhor, e deixa eu ver, a mira de elite, mirar com ação livre, eu tenho mais um dado de dano. Tá. Eu vou usar o movimento pra ter visão, Tá. eu consigo atirar, certo? Sim, você consegue atirar. Então vou fazer isso, vou tentar mirar na criatura que tá mais... Mirar é uma ação de movimento. Você tem a de mirar Mas com eu ação tenho, livre. eu tenho a mira de elite que é ação livre. Ok, mas você gasta 2 pontos de esforço. Eu gasto 2 pontos de esforço, Ok, exatamente. aí você tira 2 pontos de Tira esforço, você dois pode mirar aqui. com uma ação livre e atirar sem desvantagem. Isso. Pra dar mira é qual? Que é Pontaria com agilidade. Com agilidade, ok. Tá. E aí pontaria 10 e eu 23. Você acerta. E tira. Tá. Aí eu tenho. Deixa eu ver aqui. Tenho 3d6. 9, 15.
15 de dano? Você mata a criatura, você já logo de cara, você vê o Balu assim se preparando pra fazer alguma coisa, seu tiro passa por baixo do sovaco dele, explode essa criatura logo na frente dele. Essa foi a mesma que a Clarissa tirou? Sim. Mas que eu entendi. E agora é o Balu. Tem outra na minha frente, né? Sim. Vamos lá, vou gastar 2 PE. Vou usar uma habilidade que eu tenho que chama Técnica Secreta, que eu posso fazer uma manobra com uma ação livre. E vou tentar derrubar a criatura. Pode usar a técnica secreta. Técnica secreta. Técnica secreta. Ela tem que atacar contra você pra ver quem aguenta, né? Sim. Manobra. Quanto você deu? 20. Ela deu 20, mas você ganha. Tá, Você derruba a criatura. isso não conta como crítico, né? Porque a manobra É a manobra, é só soma e aí você derrubou a criatura. Tá, eu derrubei a criatura e aí eu vou usar também minha outra habilidade que eu tenho, que é derrubar e atacar, que quando eu derrubo uma criatura, eu consigo usar minha reação pra dar mais um ataque nela. Então eu dou 2 ataques na criatura. Pode ser. Derrubaria, ataca. Derrubaria, ataca. Mano, o cara é um monstro. Putz. Tá na frente. 7, 17. Você consegue acertar. Oba! Ela tem menos. Tá. Você fica que ela tenta bloquear o seu ataque, mas ela não consegue. Mano, tá toda torta, tadinha. Talvez O seja primeiro muito foi 7 mais 6, 13 de dano. Ok, Agora o segundo ataque. ok. Talvez. É 29. Você com certeza acerta. 8. 8 de dano? É. Mas o que você tinha tirado antes, beleza. Você consegue machucar bastante essa criatura, mas você não mata ela. Eu Ela posso tá derrubar caída. ela dando uma investida nela pra ir pra frente, assim? Ela tá caindo aqui, ela tá caindo no lugar onde ela tava. Você não pode Tá. empurrar ela, você não tentou empurrar ela, você só derrubou ela no chão. Ah, então foi mal. Eu achei que eu podia dar uma investida e levar ela pra longe. Ih, você já armou o rolê. Já Mas você tem uma ação de movimento, não tem? Não, não, você gastou uma ação. eu quero Então eu gastei ação livre. É isso. Não, eu vou falar, Balu, esquece. Na hora que você fala, faz aí, eu falo. Eu faço. Ok, então agora é O Balu tá deitado agora. Elas estão depois dele, o né? Dante. Elas estão se transformando, né, mestre? Elas estão sendo consumidas pelo sangue. Então quer dizer que com o tempo elas vão se transformar na criatura de sangue completa. Dá um teste de ocultismo pra mim, com intelecto. Fez a Você pergunta entendeu ele assim. de raciocínio, né? Dá um teste de ocultismo com intelecto. Tá, 24. As criaturas, quando uma pessoa morre num lugar com a membrana fraca e tem algum envolvimento com sangue, a entidade de sangue pode consumir e transformar isso numa criatura, num zumbi de sangue depois de algumas horas, ou minutos, ou dias, dependendo de como tiver a situação. Então, é muito variável. Então envelhecer elas aceleraria essa transformação. Só de curiosidade. Você não sabe. Tá. Eu miro na que tá no chão só, então. E só assopra uma nuvem preta. E uso o ritual de decadência nela. Ok, pode dar qual que é a resistência? Resistência é fortitude. Eu não vou incrementar dano não, foda-se. Vou dar o basicão mesmo. Dá um basicão, Ok. dá um basicão. Tá, 2d8 É mais fortitude. 5. O basicão é 2D8. É o ritual de morte? Basicão. Fortitude. Tá. Tá, basicão, pai. Tá, deixa eu ver. Pera aí. Cadê os D8, mano? Tô perdido aqui. Tá me dado. Posso rolar? Pode, com certeza. Tá. Nossa! 2d8 mais 5, 4 mais 5, 9 de dano. 9 de dano Tá no de chão. morte da criatura que já tinha sido atacada, Sim. né? Sim. Ela não tá na sua linha de visão, na verdade. Você teria que se mover pra fazer Tá, eu isso. me movo então. Eu movo ali Vem pra pra cima cá. e uso. Pronto, Ok. fechou. Você mata ela. O seu ritual de morte, tipo, definha a carne dela, começa a apodrecer assim. E ela cai no chão completamente morta. Só sobrou uma agora. E agora você passou por depois, vira. Calma, Karina. Mestre, eu quero fazer uma coisa que eu não sei se você vai deixar. Eu quero tentar ir furtivamente e usar o Balu pra me esconder atrás dele. Você. Furtivamente. Você deixa eu usar ele? Como exatamente você quer Eu se quero ir situação? furtivamente por trás do Balu e aí eu vou querer sacar uma faca de arremesso e tentar tirar furtivamente por cima do ombro dele. Tá bom, você pode deixa eu tentar. fazer- Você pode tentar. Eu quero então rolar uma furtividade. Ainda bem que você é grande. Oi? Ainda bem que você é grande. Eu consigo me esconder facinho atrás do seu.
É 17, 27. Você não consegue. O Balu tá, tipo, atacando, você tenta ficar atrás dele, mas o bicho tá reto em você, ele tá olhando pra você, você não consegue ficar furtivo. Tá. Mas eu vou fazer isso do mesmo jeito. Eu vou sacar uma faca de arremesso com saque rápido Ok. e vou arremessar na criatura. Pode atacar? Com pontaria, né? Isso, pontaria e agilidade. É 17 mais 10 de pontaria, 27. Você acerta. Tá. Eu dou. Acho que é um D6 de dano. É um D6 de dano. Eu dei 4 de dano na criatura. A sua faca, tipo, passa raspando, assim, fere um pouco a criatura, mas ela tá bem tranquila ainda. Agora é o Arthur. Mestre, Vai, Débora. eu posso usar uma ação padrão como ação de movimento? Você pode dar uma ação de padrão com ação de Então movimento. eu vou usar mais 2 PE. Pera, você acabou de atacar. Sim, eu vou usar 2 PE pra usar minha habilidade mercenária de Ok. ganhar mais uma ação por turno. Ok, no primeiro turno. E eu vou sair de perto pra deixar a galera atacar. Eu vou vir, tipo, aqui do lado dessa cadeira, assim. Ok, pra cá. Isso. Ok, perfeito. Agora é Arthur. Eu consigo entrar dentro da sala agora? O Balu tá na frente, você não consegue, ele tem que se mover dali. Foi mal, man. Eu não consigo fazer nenhuma manobra por ele, tentar fazer. Você pode tentar, sim. Pode ser então. Quero Dá um tentar. teste de agilidade pra mim, por favor. Com certeza. Agilidade seca, né? Atletismo. Agilidade com atletismo. Atletismo não é força? Qualquer perícia pode ser qualquer atributo se você tá. quiser, direitinho. 20. Certinho no dano. 20 mais o atletismo. Atletismo 0. Tá, então você consegue passar por ele sim. Você passa meio espremido, aproveitando que ele tá atacando a criatura, ele passa um pouco mais pro Essa foi minha lado ação de aqui. movimento. Aí você passa a sua ação de movimento, é isso. Tá, eu gasto 2 PE pra mirar com a pistola, Ok. uma ação livre e vou dar bala. Na criatura da frente. Aham. Pô, perfeito. 29. Você acerta, com E certeza. foi crítico. Foi crítico? Manda bem. Esse é o Derry, São 4d6. Só 2 de cada vez. 5. Tá viciado esse dado, cara. 5, 10. 10 de dano no total. Perfeito. Você acerta em cheio, assim, parte da cabeça da criatura explode com o seu tiro, mas ela tá de pé ainda. Tá. E agora é ela. Ela vai pra cima de você tentar te atacar. Você quer esquivar ou bloquear? Ou esperar pra contra-atacar? Não, vou esquivar. Ok. Isso dá quanto? Sua defesa fica quanto? Minha defesa tá 10. Mais reflexos? Meus reflexos são 10 também. Então é 20. Ela acerta. Acerta? Aham, ela dá uma agarrada em você. Não é boa, mano. Ela vai na real dar uma mordida em você. Tá bom. Eu não tá com nada? Ela já acertou. Tá bom. Então fica esse daqui. Ok, você toma 5 de dano. Como é que foi o ataque? Ela morde um pedaço do seu braço assim, mas ela nem consegue te arrancar um pedaço completo. Tá bom. Deixa É 5 de dano de sangue. Fechou. E agora é a Clarissa. Ela vai tentar passar deslizando pelo meio de vocês dois Nossa, que foda. e metralhar o bicho. Vamos ver se ela consegue. Ela é muito braba, né, cara? Ela passa. Tá, agora tem que atacar, peraí. Ela passa, mano, como se fosse um foguete. Assim, shum, ela passa deslizando no sangue. Ela levanta, metralhando pra cima com as duas. Nossa! Tá. Acerta, com certeza. Perfeito. Mano, ela levanta e o bicho cai pra trás, ela continua metralhando ele, esfarelando ele. Ele vai despedaçando no chão e ele tá completamente morto. Ela recarrega, guarda as armas. Vamos. Eu gosto E dela. ela começa a caminhar. Acabou o combate. Tá, aproveito pra recarregar a pistola. Chegou perto do Balu, já Balu. Deixa eu ver seus ferimentos. Não, tá tudo bem, relaxa. Você tem certeza? Você se incomodaria se eu usasse o ritual pra cuidar dos seus ferimentos? Como ele funciona? Eu basicamente acelero a cicatrização. Eu vou sentir alguma coisa? Você vai se sentir curado. Dá uma cosquinha, eu vou falar pra você.
Você vai sentir, pelo menos, vai amenizar a dor que você tá sentindo. Tá, pode ser, eu acho. Tá, eu rolo um ritual de cura nele, então. Pode curar. Tá. 2d8 mais 5 aí, mano. Deixa eu ver aqui. Mestre, eu sento nessa cadeira aqui e eu me apoio assim a cabeça. Nossa, 8 e 1, mano. Você vê a Karina passando por vocês e sentando na cadeira. Não, nessa aqui de trás. Ah, na cadeira de... Isso. Oba! Obrigado. Tudo bem. Tá bem melhor. Arthur, você quer que eu trate você também? Não, foi só um arranhãozinho. Tem certeza? Tá, eu quero usar um ritual no braço dele também. Primeiro eu quero ver se tá infectado alguma coisa também. Você percebe, Karina... Vou rolar. Pode rolar o ritual. Você percebe ao sentar na mesa que tinha alguns papéis, você percebe algo estranho. Até no visor do notebook que estava na mesa, todos os papéis, todas as coisas que poderiam ter qualquer tipo de informação estão marcadas com sangue. Todas estão completamente manchadas de sangue. Deixa eu pegar só. Gente, ele deixou cair. Todas elas têm o mesmo símbolo e a mesma mensagem. É isso aqui. Rola um prestidigitação. Deixa eu puxar pra cá. Eu quero. Eu quero dar um check-up geral só, tipo, tá todo mundo bem? Larissa, tá tudo bem? Eu só quero descobrir o que tá acontecendo aqui logo. Ela tá bem? E ela aponta pra... Do outro lado da sala? Oi? A Clarissa viu ela lá... Ela tá falando com você. Tipo, ignora a posição quando não estiver em combate. Ela tá conversando com vocês. Ela aponta pra Karina, que tá segurando um papel assim, completamente em choque. Bom, eu vou ver. Eu quero ir lá na Karina, então. Eu vou lá também. Ok, vocês vão até a Karina. Vai olhar pro Eu levanto a papel. cabeça, Dante. E eu entrego pra ele. É a marca do pacto, não é? Sim, é a mesma marca. Eu mostro pra todo mundo, ó. E leio. O presente foi entregue. Tem a pacto do diabo aqui. Deus me livre, guarde, sim. Dante, eu posso te pedir um favor? Sim. Você pode ver se algum dos corpos na sala ao lado tem brasão da minha família? Ou se você encontra algum pingente com esse símbolo e eu puxo meu colar assim. Eu pego e vejo. Sim, pode deixar. Eu vou examinar os corpos. Dá um teste de investigação pra mim, por favor, com intelecto. Tá, deixa eu ver aqui. Eu quero, enquanto tá rolando, eu quero colocar a mão no ombrinho da Karina e falar, ó, a gente tá com você aqui, entendeu? Aconteça o que acontecer, a gente tá junto nessa. 22. Você percebe que esse corpo deformado de sangue do lado do relógio tem esse brasão, como parte dos restos de roupa dele. Puta que pariu, sobrou pra mim pra falar essa porra. Arthur, eu errei em dar o código. Você percebe também que alguns dessas criaturas que vocês estão lutando têm textos escritos na pele. Tá. Eu quero olhar pro texto. Na pele. Tipo, penso qualquer. São textos tatuados. Você já viu esses textos antes. São últimas palavras de morte, histórias de terror que causam medo. Eu quero... Ai, mano. Eu quero pegar o brasão que tá na criatura e botar no meu bolso. Tá cheio de sangue, tá bastante manchado de sangue. Eu quero dar uma É limpada. um brasão de um leão dourado. Você limpa ele um pouco. E boto no meu bolso. Ok. E... eu volto pra Karina. Ai, mano, que merda. Dante, Eu não encontrei nenhum brasão. você pode só me devolver meu colar, então? Teste de enganação aí. Com presença. Eu posso fazer contra o meu intuição? Sim, intuição com presença. Ai, mano. Intuição com presença? É. Nossa, fudeu. Não vou passar nunca. 20. Ela percebe? Percebe pra Você caralho. percebe que ele tá mentindo. Obrigada por ter olhado. Tudo bem.
tô colocando a mão no seu ombro, cara. Eu tô o tempo todo assim. Ai, mano. Era só não ter dado o código pra ele. Você não tem como... Ninguém sabia disso. Não tem como você se culpar disso. Nada disso. Se tem algum culpado, o culpado é quem começou isso. Você não tem nenhuma culpa. Você só tá jogada no meio igual todos nós. Alguém fez isso, não foi você. Isso... O presente foi entregue. Isso é trabalho daquele diabo? Ou isso é trabalho daquele Kyo? Não tem como saber. Eu acho que tem muito indício que eles podem estar trabalhando juntos, ou pelo menos com uma meta em comum. Vocês ouvem a Clarissa na sala ao lado e barulhos de grunhidos de criaturas. Ela tá matando sozinha um monte de zumbi na outra sala. Eu escuto os barulhos e falo, Clarissa, eu saio correndo pra onde ela foi. Tá, você sai correndo. Eu vou junto também. Eu consigo identificar que o barulho tá vindo do frigorífico. Sim, foi do lado do frigorífico, sim. Eu só levanto da cadeira, muito rápido, e eu vou na mesma direção. Ok. Quando vocês todos chegam, ela tá tipo em cima de 3, 4 corpos de zumbis, todos mortos. Cala a boca. Ela tá tipo de costas assim. Vocês estavam demorando. Eu olho pra ela. Venha por aqui. E eu vou na direção da geladeira. Aquela. Ok. Vocês então atravessam, vocês veem esse frigorífico completamente... Ele já teria bastante sangue, mas claramente tem mais sangue do que deveria dentro dessa sala. Eu vou passar vocês todos pra cá, só um segundinho. Vocês veem a Karina indo na direção de uma das geladeiras, uma num canto. Você pode mostrar pra gente? Eu tô levando só um segundinho. Aqui. Boa. O trem, vamos ver. Uma das geladeiras no canto. Você vê que ela já tá entreaberta. Isso aqui não era pra estar aberto. E aí eu termino de puxar, assim. Você puxa, a geladeira abre com facilidade, assim, ela inteira sai com uma geladeira falsa. Vocês veem que tem um buraco no chão que leva uma escada em espiral que desce. Nossa, tá escuraço lá embaixo, né? Tá bastante escuro, sim. Tá. Eu quero pegar uma faca, cortar minha mão e dar só um cortezinho pra usar aquele ritual de percepção. Ok. Tá. Pode escrever pra ele pra mim o que acontece fisicamente. Tá, eu pego a faca, eu faço um cortezinho na minha mão e o meu olho que já tá preto, tá com as veias vermelhas aparecendo assim ao redor dele. Tipo, 4 Tem veias. veias estouradaças, Sim, né? vermelhaça. O que esse ritual faz? Eu ganho um dado de bônus pra rolagens de investigação, luta, percepção e... Pera aí, e tem mais um que eu me esqueci. Pera aí que eu vou ver aqui agora. Nossa, tava no lugar errado, mano. Mas enfim, tem mais um dado, mestre. Deixa eu só ver aqui que é muito ritual, filho. É muito ritual aqui. Luta, percepção, pontaria e investigação. Pontaria que eu nunca vou utilizar. Ok. Tá, eu vou na frente, eu puxo a minha gola, eu prendo meu cabelo. Ok. Por favor, que os meus pais estejam vivos. E eu começo a descer. Eu ia perguntar, você tem certeza que é aí na frente? Deixa comigo. Tá bom. Eu vou na frente, mestre. Ok, vocês todos descem junto com ela? Sim, lógico. Tá, vou pegar vocês aqui e vou colocar vocês lá na direita, na parte do bunker dos Leone. Vocês veem esse corredor escuro, cheio de sangue. Aqui, para vocês verem. Tá. Que leva a uma porta mais à direita. Tá aberta. Eu abro. Eu vou na frente e eu abro... Eu quero abrir bem devagar, tentar ser furtiva. Você vai dar um teste de furtividade então pra mim, por favor, com agilidade. A ordem que vocês estão atrás é qual? Cabe 2 por vez. 20. Eu tô logo na frente, do lado da Karina lá. Tá. Eu tô atrás deles, 2. Tá, eu tô com ele. Eu tô mais pro Rubens e Clarissa, então. Tá, você tá do lado da Clarissa? Rubens tá. Tá, Rubens, Clarissa. Dante fica atrás? Não, eu tô do lado do Arthur. Atrás a Clarissa e o Rubens. Eu e Dante no Clarissa e meio. o Rubens estão no fundão. Ok. Perfeito. Balu e Karina na frente. Quanto de furtividade você deu? 20.
20. Você tirou 20 no dado ou somando? Não, tirei 10 e 20. 10 mais 10 de furtividade você tem. Você abre a sala e você vê o salão de investigação dos Leone, cheio de documentos, todos do mesmo jeito que você encontrou, com esse símbolo marcado em sangue, com a mesma frase, de novo e de novo. Vários corpos para todos os lados. E no meio dessa sala, você vê duas criaturas de sangue. Elas são rápidas e estranhas, elas se movem rapidamente. A boca delas tem dentes bem avantajados. E elas estão meio que devorando um dos corpos próximos. Eu pedi pra... eu vou seguir a mesma iniciativa de antes, de novo. Elas não perceberam você. Não me ouviram, tá. Eu vou virar pra todo mundo e vou fazer um sinalzinho. E eu posso me movimentar ainda, né? Você pode se movimentar, sim. Tá. Eu... Putz. Acho que é uma free action se a gente atacar antes, mestre. As criaturas não perceberam vocês ainda, vocês não estão em combate ainda. Assim que vocês engajarem com elas, elas vão entrar em combate. Elas estão juntas? Elas estão meio que tipo... rápido, elas movem rápido, elas não estão exatamente juntas, elas estão um pouco separadas nessa sala, mas... Juntas em que sentido você está perguntando? Elas estão próximas? Elas estão... Elas não estão tipo uma do lado da outra, não. O meu teste de furtividade só vale pra mim, né? Sim, você que entrou, eles estão aqui atrás, eles não estão vendo a criatura ainda. Ó, eu quero... Rápido, você abriu a porta. Eu quero chegar perto dessa mesa aqui e eu quero me abaixar atrás da mesa, dessa mesa aqui. Ok, você vem até aqui. Isso, eu quero me abaixar. Tá. Eu quero olhar pro Balu e eu quero fazer um... Balu, você vai atrás dela? Ela não falou nada. Não, eu vou fazer um sinal pra ele, eu tô olhando pra ele. Você foi atrás... Eu tô olhando pra você. Tá. Você viu o labirinto da sala, você não olhou dentro. Ah, eu olhei dentro. Dá uma furtividade pra mim, por favor. Eu olhei dentro, não tem como não olhar, tá ligado? Eu tava do seu lado e é foda. É intelecto? Tudo bem. É agilidade, furtividade com agilidade. Mas eu tô escondida, né? Nossa Você entrou e se escondeu, sim. 17. Quanto de furtividade você tem? 0. As criaturas te percebem. Nossa. A Karina, ela vem entrando. Nossa, percebe furtivamente, mesmo. Você ainda tá furtiva, mas você vê na hora que você dá uma espiadinha assim, essa criatura, ela olha pra você. E ela rosna e ela começa a vir super rápida pra cima de você. Nossa. Pra cima de quem? Foi mal, hein? Pra cima de Relaxa, você. relaxa. Então, É que eu ia- seguindo a ordem. Não tinha como não olhar. Eu ia fazer um sinal pra você que eu Arthur, atacava e você entrava Depois depois. as criaturas. É o mesmo? É isso, é. Ah, tá. Eu vou depois dele ainda? Mesma ordem, sim. Você pode voltar agora pra iniciativa de antes. Posso voltar então? Tudo bem. Clarissa, Dante, Rubens, Balu e Karina. Karina, você tem uma ação a mais agora porque você estava furtiva. E você se aproximou. Na real, a situação foi essa de movimento. Até o Balu chamar a atenção delas. Agora, então, é o Arthur. Você percebe que o Balu chamou a atenção de criaturas. Ela do não seu tem lado. ação padrão? Oi? Ela não tem ação padrão? Não, porque enquanto ela se movimentava, o Balu também viu. Você pode atacar furtivamente antes. Tá, você me permite fazer o primeiro ataque? Você pode atacar furtivamente, sim. Tá, então... Eu vou sacar uma faca de arremesso, uma especial que tem o brasão dos Leone e tal, ela é foda. Tá. Eu vou botar minha cabecinha pro lado aqui e vou jogar nessa A criatura tem vários espinhos na nessa cabeça. criatura, aham. Ok. Eu vou atacar furtivamente, então pontaria. Eu tirei 30. 30. Nossa. Você acerta, com certeza. É crítico, né? É crítico, pode dar dano mais, sim. Então, eu tenho um D6 a mais porque é crítico, E é eu tenho um furtivo D6 também. de dano, tenho do furtividade, eu tenho mais 5 dados de furtividade, então são 6 D6. Manda ver. Puta que Muito pariu. forte. Caralho. Nossa, estourou. 12, 22, 27, 28, 29, 30 de dano. Porra!
Você deu um bom dano. Essa criatura ela é bem mais resistente. Me descreve como que você deu esse ataque. Eu saco a faquinha, assim, ela tem um buraquinho, eu giro ela na mão, assim, eu viro, eu arremesso e dá na cabeça do bicho. No meio. Acerta em cheio, assim, e ela não para na cabeça. Ela continua, tipo, fatia. Você arremessa, bate na parede atrás e, tipo, começa a deslizar um pedaço da cabeça do bicho e cai no chão, assim. Caramba. Ele instantaneamente te percebe e ele dá um grito agonizante de dor. Eu posso comprar mais uma ação com o meu poder de Você mercenária? consegue, com certeza. Mas Então- esse ataque não é mais furtivo. Não, eu vou gastar mais 2 PE. Eu tenho uma habilidade porque eu sou mercenária, minha origem, e eu posso ter mais uma ação no meu primeiro turno. Ok. E agora que elas me perceberam, eu vou... Nossa, eu vou jogar mais uma faca nesse bicho, mas aí sem ser furtivo. Não, Ok. eu não posso sacar mais uma, né? Você tem Eu que já sacar usei meu rápido. saque rápido. Não, mas sacar rápido é ação livre. Se você quiser, Tá você bom, pode usar outra. então eu vou fazer isso. Vou sacar mais uma. E eu tirei 28. Você acerta. Tá, e eu jogo um D6 só. Fala dela, mano. Monstro. 6. Como você quer matar ela? Pode escrever desde o começo, então. Então fatiou esse pedaço, você tem mais uma faga que você pode matar essa criatura. Então eu entro, eu me abaixo assim atrás da mesa, elas percebem o Balu, na hora que elas percebem o Balu, eu vou nessa aí, eu me levanto só a pontinha da cabeça, eu tô sacudindo aquela, eu jogo e no que eu jogo eu abaixo a mão e taco outra. E ela passa tipo assim, uma bate aqui na cabeça e a outra bate no que sobrou e a criatura cai dura assim pra trás. Foda. Bom. Caralho. Um pedaço de Poder do pizza. ódio. Solado. Agora, que foi a Karina agora, é o Arthur. Caralho, velho, tá difícil agora. Porque agora a gente percebeu porque começou o grito, né? Lá dentro. Isso, é. Você vira o bagulho gritando e... Só isso que vocês escutaram. Deixa eu falar um negócio. Eu quero usar furtividade também, mas eu sou treinado e aí tem a parada do esconder-se. Como que funciona exatamente, sabe? Como você não foi percebendo, você pode só usar esconder-se como uma ação livre Então eu ao vou invés de movimento, né? usar isso. Teste de movimento tem que tomar. Não, é uma ação. Seria uma ação de movimento se você não tivesse isso. Você tem. Tá. Você pode só se Beleza. esconder. Então eu quero me esconder e ter alguma... Eu consigo ter alguma visão já de algum... Sim, consegue. Se você vier aqui pra frente, você Certo. consegue ter. Então eu tô escondido, certo? Sim. É furtivo, sei. Dá um teste de furtividade pra mim. Quanto percepção da criatura. É, furtividade eu uso agilidade ou só... Agilidade, furtividade, agilidade. Tá bom. 25. Foi 20. Você tá furtivo. Tá. Então agora eu vou usar o meu saque rápido pra sacar minha pistola. Pistola? Tá. E vou dar um tiro nela. E eu tenho uma parada que chama ataque furtivo, que eu tenho um D6 de dano Tá. pra se eu atacar furtivamente. E a cada 10 de exposição, eu aciono mais um D6. Então eu vou atacar mais 6 D6 adicionais. Ok? Nossa. Além dos que... Quer dizer, se eu acertar, né? Vamos lá. 24. Você acerta. Ela tá se prevenendo. Então são 8d6. Nossa. 8. São quantos d6? Eu falei? 8. Tá. 8. Você deu crítico? 20 não. Ah, tá. 28. Ainda bem que esse hack tá aqui fazendo conta. 34. 34. Ok, você dá um. Você quase. Você já sente um pedação dela com o tiro, mas você não matou ela. Tá. Mas ela tá bem ferida. E agora é ela. Ela vai. Ela percebeu a Karina agora que ela atacou. E ela vai tentar ir pra cima da Karina te atacar. Você pode esquivar, Eu quero esquivar. bloquear o atacar, ok? Aliás, esquiva não precisa jogar dado, né? Só aciona seu reflexo na defesa. É 10 mais 10, 20. Me esquiva. Vamos ver se ela acerta. Ela deu crítico. Então é. Eu acho que a ambulância tá chegando. A ambulância tá chegando. Você toma, Karina. 18 de dano, de sangue.
A criatura, ela é rápida pra cacete. Ela vê que você, mano, estraçalhou com duas... Você tá com duas faquinhas na amiga dela. Você fatiou a cabeça da amiga dela. E ela vem... Ela morde com tudo, assim, no seu peitoral. Quase esmaga a sua carne. Machuca bastante. Agora é... o Dante. Ah, mano. Você escuta um gritinho vindo de lá de dentro. Ai! Ah, eu vou correndo pra perto já. Porque eu vi que o Arthur deu um estrago nela e enquanto eu tô correndo tá saindo fumaça da minha boca, velho. E eu caço decadência enquanto E você tá derrubado, tá? Eu caço decadência enquanto eu corro, mestre. Ok, pode... Você tem visão aqui, você consegue correr pra cá e passar. Sim. Eu correndo em direção já, porque eu vi que a criatura já tá muito fodida, cara. Ok. Deixa eu ver aqui. 2d8 mais 5 de dano. Dá 5 de dano no mínimo. 5 de dano? No mínimo. No mínimo. Deixa eu ver aqui. De morte? Sim, de morte, 10 de dano. 10 e aí... Fortitude. Metade com fortitude. Qual que é o DT? 25. Pode escrever como se mata essa criatura também. Eu vou correndo pra cima da criatura, enquanto eu tô correndo, só sai a fumaça preta na minha boca. Enquanto eu tô correndo, e essa fumaça chega perto dela, e assim que chega perto dela, começa a deteriorar e derreter. Você vê a criatura apodrecendo e derretendo, se esfarelando assim, na frente de você, em cima de você, Karina. Você se sente aliviada que os dentes estão saindo de dentro da sua carne e... acabou o combate nessa sala. Eu tô com o machado na mão assim, eu olho pro Rubens. Eu falo. Eu olho pra dentro, tudo aconteceu muito rápido. Tá. Tá. Eu começo, tipo, tentar me levantar do chão, assim. Calma, deixa eu ver seu ferimento. Você se importa se eu usar um ritual pra tratar isso? Não, vai lá. Tá, eu vou melhorar o ritual, mestre. Eu vou usar 3P pra curar 3D8 mais 7. 3 pontos de esforço pra curar. Sim, 3 pontos de esforço pra curar, 3D8 mais 7. Ok, pode dar, pode ir. Ah, mano, galera. Eu chego lá, joelho também do lado da Karina. É que ele exala, e fico perguntando se ela tá bem. Você tá bem? Não quer ouvir? Tudo bem. Nossa, Karina, o Arthur chega ao seu lado e pergunta se você tá bem. 17. 17? Foda-se. Tá fora da equipe. Calma, Eu só chego e falo. Eita. Eu chego agora. Aí vocês escutam eu falando agora. Você tá do meu lado? Eu cheguei, ajoelhei, fui lá perguntar se tá bem. Você tem alguma coisa na sua mão? Tipo, você tá segurando Tava uma alguma coisa na pistola. sua mão? Mas, eu imagino que eu tenha guardado pra ir lá falar com você. Tá, eu estendo minha mão, tipo, pedindo ajuda pra levantar, assim. Já tô. Eu tô melhor. Obrigada, Dante. Eu olho assim, você não com a cabeça. Meu Você tá me Deus. enxergando, né? Você tá Sim, eu vejo tudo. Tá. Eu vou, tipo, andando assim, meio torta ainda até o bicho e eu quero pegar minhas facas de Não é volta. nem enxergar. Ok. Você vai passando, vocês veem a Clarice, ela para, assim, ela começa a investigar uma das criaturas, assim. Ela pega uns documentos, ela olha. Ela vai até os armários, ela abre também. Ela olha os papéis, todos iguais. Ela fica confusa, ela só continua. Eu vou até a Karina, depois que ela se levanta, eu falo: Ei, Bambina! Mandou bem. Eu faço um carinho na cabeça dela, assim. Eu só olho, deixo de fazer carinho. Eu dou 2 tapinhas assim. Grazie. Eu me viro e tem uma porta ali na frente. Do outro lado dessa sala tem uma porta que segue pra frente. Todos os documentos na mesa, nessas duas Todos mesas estão exatamente iguais aqui. Tá. Com uma mensagem de sangue. Nenhum se destaca no meio, né? Todos são exatamente iguais a esses. São papéis diferentes, tamanhos diferentes, mas todos têm exatamente esse símbolo e essa mensagem do mesmo jeito. Nenhum se destaca no Chaves meio, de né? sangue. Nenhum se destaca, todos são iguais. Tem algumas estantes aí, tipo... Tem alguns armários de metal que a Clarissa abriu e você viu que ela estava investigando, tentando achar alguma coisa, ela só percebeu que todos são exatamente iguais. Não tem nada em nenhum armário. Não dá pra investigar nada ali nessa sala. Você pode tentar. Eu quero investigar o armário, então. Pode dar uma investigação inteira, por favor. Tem uns Eu vou considerar pra todos os dados. armários. Tem uns 5 dados Todos pra os fazer, então. Por causa do bônus lá. Eu acho que acaba logo depois disso, tá? Porque a duração é cena, então vai. Depois desse rolagem já era. 20 no dado 25. Você percebe algumas. Além desses documentos cheios de sangue, você percebe alguns traços de luta, como se tiros tivessem sido acertados nesse armário. Tem umas cápsulas de munição dentro no chão, assim, espalhados, além de todo o sangue dos corpos. Eu pego uma das balas no chão e eu pergunto, Karina, você sabe que tipo de armamento sua família usava?
Eu sei, né? Variados, inúmeros Variados, tá. armas diferentes. Tem muita gente na minha família e todos eles usam armas diferentes. Eu mesma luto com isso aqui, eu mostro um nunchaku, assim. Mas, mestre, essa criatura que eu tava pegando minhas facas de volta, eu não vou só pra pegar as minhas facas de volta, eu vou pra procurar... Investigação. Investigação com intelecto? 16. Você não sabe dizer, ela estava completamente consumida já de sangue. Você não sabe dizer o que era isso antes de se transformar nessa criatura. Tá. Mas eu consigo pegar minhas facas? Você consegue pegar essas facas? Tá. A porta fica pra cá e eu vou na direção da porta. Ok. Eu vou logo atrás. Eu vou seguir. Vocês todos seguem? Sim. A Clarissa, ela tá esperando logo ao lado da porta também. O que tem aqui atrás? Você vai ver, eu só vou tentar abrir devagar porque... eu tô com medo do que pode ter aqui. Pode ter mais disso aqui. Você vai abrir devagar? Eu vou dar um passo pro lado. Eu olho pra todo mundo. Eu vou tentar abrir furtivamente essa. Essa porta não parece muito pesada, né? É uma porta de metal, não parece muito pesada. Tá. Ela tá inclusive meio entreaberta também. Tirei 20 no dado, 30. Nossa. Você abre furtivamente e você se depara com um corredor cheio de sangue e vazio. Tem duas portas, uma para cada lado, e no final desse corredor você vê uma grande porta de um cofre. E tá. Que tá com a frestinha aberta também. Frestinha. Tá. Aqui tá igual antes? O corredor tá muito sujo de sangue? Tá tudo completamente sujo de sangue. Bom, tem duas salas aqui. Uma sala é de investigação e a outra de armamento, é isso? Não sei, vocês sabem. Tá, é uma sala de investigação e a outra de armas. Mas aquele ali no final do corredor é o cofre que eu falei. Eu tô falando bem baixinho, tá? O cofre já tá ali? Eu queria pedir pra você, Dani, se você pode perceber se tem algo diferente aqui nesse corredor. Presente. Alguma presença. Tá. Eu vou rolar uma furtividade, né? Pra tentar ser furtivo igual ela no caminho. É agilidade, né? Agilidade. Você pode dar uma percepção também. Não, eu vou fazer os dois, Ok. dois. A primeira é só pra saber. Tá? Quantos de furtividade você tirou? 16, na real. Tá. 16, Você não sabe se foi furtivo ou não. Tá, e agora eu quero rolar uma percepção. Eu tenho um dado a mais de percepção, porque eu tenho o poder de chegar no escuro, e tu dá também um dado a mais de percepção. Ok. Então eu tenho 5 dados de percepção. Nossa. Percebe? Tá, 18 mais 10, 28. 28. O que você tá buscando? Tô buscando, cara, qualquer tipo de traço que tem mais alguma criatura aqui. Você não escuta nada vindo das salas dos dois lados, mas você escuta sons vindo de dentro do cofre. Tem mais alguma criatura dentro do cofre. Dos lados eu não escuto nada, mas no cofre com certeza tem algo. Bicho grande? Não sei. Ah, não. Ah, não. Tá. O corredor é muito estreito pra lutar. Não é melhor a gente ir nas salas que parece não ter nada? Bom, se vocês forem escolher Eu uma volto sala... pra trás enquanto isso. Tipo, enquanto a gente tá falando. Ok, você vem aqui. Se vocês forem escolher uma sala, é melhor a sala de armas, eu acho. Porque vai que tem alguma coisa importante. Tá. Mestre, eu quero... Nossa, eu vou me arrepender tanto disso. Eu quero continuar me movendo furtivamente e eu quero ir até a porta da sala de armas. Você segue caminhando. Alguém fala uma coisa. Eu dou uma olhadinha pro Arthur. Vocês não acham que é melhor a gente tentar fechar o cofre? A gente já tem a combinação mesmo. Fechar. Gosto que fecha o cofre. Porque senão a gente vai estar lá na sala e... Tá. É só empurrar pra fechar, mestre? Eu sei Ou é disso. puxar? Ou eu preciso, fazer alguma coisa pra trancar o cofre? Ou eu não sei disso? O cofre tá empurrado um pouquinho, tá uma frestinha. Pra eu eu tenho que trancar puxar. ele, eu posso só empurrar? Não, você tem que puxar. Porque tá aberto pra dentro, ele é entendi. aberto pra dentro, tá. Boa ideia, Arthur. Boa ideia, Arthur. Não, puta. Você é muito inteligente, velho. Te amo. Que pariu, velho. Você volta, tem uma conversa Tá, com eles. eu não sei. Se você quiser ir... Tá, eu posso lançar o esconder. E Furtividade agora. Eu não vou trancar essa, não.
Foda, eu vou. Sou o líder, cara. Tá, você vem furtivamente em direção ao cofre, né? É. Porque você vai se aproximando. Dá um teste de percepção pra mim também, com intelecto de novo. Tá. Que você consegue agora, chega numa espécie, você consegue ouvir que tem de fato alguma criatura aqui dentro, mas ela não parece ser muito grande. E ela parece estar parada. Eu pego e fecho. Eu vou. Você puxa, ok, você puxa o cofre e ele tem uma ok, você consegue, você tranca ele por fora. Quer dizer, é isso, tranca ele, você fecha ele. Tá uma grande maçaneta. Quando eu vejo... viro e faço. Tá, quando eu vejo que ele fechou, eu vou até a sala de armas e abro a porta, sem nenhuma... Você abre a porta da sala de armas que você sabe que fica à sua esquerda e você se depara com uma sala de armas toda ensanguentada também. Você não vê nada além de armas e sangue e papéis com esse mesmo símbolo. Não tem nenhum corpo. Nenhum corpo aqui dentro, não. E eu abro a sala do lado. Ao abrir a sala do outro lado, você se depara com a sala de pesquisa, com computadores toda ensanguentada também. Alguns computadores tá ligado? Sim. E na tela Tá manchado de sangue, mas eles funcionam. Você sabe que aqui tem registros de câmeras, caso você consiga encontrá-los. Era isso que eu queria fazer. A Karen chegando mas... na sala, já que ela entrou. Vocês vêm entrando, ok? Ela não falou nada. Vocês vão juntos? A Clarice ela vem acompanhando a Karina. A Balu e Dante. O que vocês fazem? Eu vou junto. Vocês vão todos juntos? Eu fico atrás, eu quero pegar meu celular. Ok. E Você tem um celular flip. Vocês... Eles viram meu celular? Não sei, eles viram? Você quer mostrar? O Dante, você tá enxergando? Cara, tô. Tô enxergando. Eu percebo nos arredores. O meu celular, ele é daqueles antigos que você abre assim, ó. Nem a pau com anteninha. Não tem antena. Tem anteninha. Tem manteninha? Então tem manteninha. Eu vou ter que ter anteninha. É aqueles que abrem assim, ó. Tu faz assim? Eu dou uma puxadinha nela. E você abre estiloso assim ou você faz assim? Eu faço assim. Igual o tio. Eu pergunto, esse é novo? Hã? Esse é novo. Completamente sério. Esse aqui eu acho que foi um dos últimos que saiu. Entendi. Saiu de moda. E só isso, aí eu fico lá com o meu celular. Eu olho pra trás assim. Alguém é bom com computador? Sei, mas... Você pode me ajudar a procurar os registros das câmeras? Tá, eu só chego no computador e... um momento muito... O Rubens... Não, a gente só... Rubens, você vê que tem vários computadores destruídos, vários cheios de sangue, mas o mainframe principal, que tem várias monitores de câmera, ainda funciona. Você consegue ver vários lugares dessa mansão e tem no segundo andar especialmente, no setor do segundo andar, tem muitos zumbis lá em cima. Zumbis de sangue, criaturas, silhuetas assim, meio rastejando, corpos levantando. Alguns dos corpos que estavam deitados no salão principal agora estão de pé também. Dá um teste de tecnologia com intelecto, por favor. Eu não sei o que você quer fazer. Tecnologia com intelecto? Isso. Ah, meu Deus, caiu. Não, eu vou tacar outro. Tá muito difícil, tá. A minha deu 27. 27. O que você quer fazer? Eu quero ver o que aconteceu antes, eu tentar repaginar como Você foi encontra arquivos de câmera de algumas horas atrás. Você vê as câmeras externas. Elas não tinham... Era só o jardim com alguns dos Leone caminhando. E de repente, uma multidão de pessoas encapuzadas aparece com metralhadoras. Elas sequestram alguns das pessoas que estavam na rua furtivamente. E você vê um grupo de algumas pessoas entrando pela sala da frente. As câmeras de dentro mostram pessoas que você nunca viu antes, todas com textos na pele, tatuados e capuz. E elas começam a atacar a mansão Leone e matar todos os membros
da família. Você vê o combate acontecendo, tiro pra tudo que é lado, ritual, explosão. Mestre, eu tô do lado dele, eu quero procurar pelo Marco e pela Patrícia nas filmagens, enquanto ele olha. Você pode pedir pra ele te mostrar. Tá, eu aponto pra você assim, tipo, eu tô... Você vê vários membros familiares da sua família assim, Aí você vê só eu falando, encapuzados. sendo metralhados e assassinados nas câmeras por esse grupo Você ouve eu falando encapuzado. baixinho, tipo, encapuzados, explosão, Vê se você, tatuagem. vê se você enxerga um cara de chapéu e uma mulher usando um vestido branco, bem elegante. Tá. Por favor. Eu quero tentar procurar. Você encontra registros da mulher elegante de vestido branco. Ela estava no andar de cima. Você vê um grupo do que parece ser 5 pessoas entrando naquela sala e eles saem daquela sala. Eles descem e depois de entrar naquela sala eles abrem a geladeira para base. O último registro que você encontra de Marco Leone depois de alguns minutos é muitas horas antes entrando nesse cofre. Esse grupo chega e ele nunca sai. Mas o último registro que você tem nas câmeras antes delas pararem de funcionar, pararem de gravar por algum motivo, esse vídeo ele para, eu já explico como ele para de gravar. É um homem muito forte, com tatuagens brilhando. Ele é careca e tem uma barba longa. Ele chega caminhando em direção a esse cofre e de repente a câmera é tapada por sangue. E é o jeito que ela tá agora. E é o jeito que ela tá agora. Agora o sangue, tipo, eventualmente se transforma num símbolo, mas você não consegue mais ver nada dessa câmera específica. Aí ela viu isso comigo, né? Vocês viram tudo isso, sim. É justo eu rolar um teste de sanidade, né? Ainda não, você não viu nada. Mas eu sei o que tem no cofre. Eu só viro e falo, cofre. Você viu o tamanho daquele cara? Eu só levanto, eu levanto e já vou pro corredor pra avisar. O cofre. Eu tô ainda lá dentro, eu tô parada, eu tô sentada. Vocês fazem o que vocês quiserem, eu tô sentada ali. Eu fecho meu celular. Cofre! Aí eu só falo de novo, encapuzados, tatuagem, metralhadoras. Arthur, Entendi o que ele quis dizer. você pode vir aqui, por favor? Um homem enorme que entrou no cofre. Rubens, você pode vir aqui também? Eu entro. Eu peço Pera. pro Rubens mostrar. Outras pessoas tinham entrado no cofre junto com ele. Tipo, as pessoas abriram o cofre e aí ele chegou depois. Ok. Eu quero pedir pro Rubens mostrar pro Arthur as pessoas encapuzadas e os Pede. escritos e tal, e o cara grandão. Tá, eu só e- já sento direto Tá. e já fico puxando. Eu quero que você mostre pra ele o cara grande, o maior. Me mostra tudo, eu quero tudo. Tá, eu vou voltando, Ele vai te mostrando. Eu tô muito e você horrorizado com a situação, com tudo que eu vejo. Reconhece 2 pessoas nessa gravação. Caralho. Kian e Gal. Eles estão com roupas diferentes. Kian tá muito maior e muito mais forte visualmente, fisicamente. Mas são os 2. Ele é o barbudo? Ele é o barbudo careca que chega Filho depois. de uma puta do caralho, eu imaginei, velho. Eu só viro. Eu tô olhando pra E aí, trás, você vendo viu? se alguma coisa tá vindo, sabe? Arthur, Você não vê nada. Tá. Na hora que eu vejo ele, eu fico meio em choque. Na hora que aparece ele, eu... Tá, eu só peço pra vocês, pra me explicar o que vocês viram. O que vocês viram alguma Esse é coisa o Kian. importante? esse é o Esse é o Kian? Kian e Gal, e eles estão acompanhados por outras pessoas que vocês nunca viram antes. O Gal tá logo perto do Kian. O Gal chegou com um grupo de outras pessoas que vocês não reconhecem, Tá. e o Kian chegou depois caminhando. Beleza. Ó, eu conheci só 2 pessoas aqui. Dante, O que foi, Arthur? o Kian e o Gal estão aqui nessa gravação. Que? Eles estiveram aqui. Eu corro direto pra lá. Quando você fala isso, a Clarissa entra também. O quê? Aonde? Eu esqueci completamente dela, desculpa. Todos Eu chamei vocês ela também. voltam. Balu, o que você faz? Você fica lá fora? Eu fico na porta, só Ok. olhando o que eles estão. Balu, é bom você dar uma olhada também, porque esse aqui é o nosso inimigo. Olha, sala dos computer. Eu chego e fico atrás deles pra Eu olhar. conheço alguém do orfanato, além do Gal e do Kian. Dá um teste de investigação, por favor. Com intelecto. Caralho, velho. Você conhece aí seus antigos Então, brothers? dado 25. 25 no total? Total. Você não conhece ninguém. Nossa, teria que ter investigação 10, então, né? Ixi. Gente, eu acho que quem tá no cofre é o Marco, o meu pai. Marco. E De onde eles vieram? Volta a gravação. De onde eles vieram?
Eu vou voltando. Você volta e você vai dando rewind, você acompanha, tipo, de trás pra frente o Kino voltando, assim, ele caminhando pela casa inteira, ele sai pela entrada, e aí você volta no momento onde todos surgem do ar. Só do nada eles surgem ali. Aqui, ó, eu dou play. Então, Eles surgem, tipo, teleporta, assim? Dá um teste de percepção com o intelecto todo mundo. Todos? Eu vou dar, porque caso eu tire um 20... Nem fudendo. 30. 30, você reconhece 29. a Hannah. Ela tá no centro e ela tá com o leque aberto e claramente tem resquícios de um ritual que ela usou para teleportar todo mundo ao mesmo tempo. Tá, eu acho que... Pode falar. A Hannah tá com eles. No orfanato. Ela usou algum ritual pra colocar eles aqui. Vocês conhecem todo mundo que veio pra cá? Não, Eu conheço alguns. só alguns. Por que eles vieram de lá do Brasil que nem... A Hannah é aquela mesma que tinha paralisado todos vocês quando o Gal matou a Alice. Ela é muito estilosa. A do leque. Uma coisa, a gente não sabe se eles estão no Brasil. Então, eu não sei como eles vieram por causa do, tipo, se eles estavam no Brasil, etc. Eles podem estar Só aqui, que mas... pelo menos a minha teoria pode estar certa. Alguma coisa gatilhou eles e eles vieram pra cá. Arthur, se o Kia tá aqui, rola uma relíquia da calamidade tá aqui. Não tá mais. Uma batida de dentro do cofre. Com licença, eu levanto e eu quero passar pelo baú. Você passa pelo balão. Karina, você tem certeza? Eu ignoro o que o Arthur fala e eu vou na direção da Tá, porta. segura, Arthur. Eu vou junto com ela. Deixa ela. Tá, então já puxa a Sim, sua mas eu história vou e na vou. frente. Vamos ajudar ela. Eu fico junto com ela em frente ao cofre. Eu tô com você, Bambina. A gente vai Nós juntos. todos estamos juntos. Todos. Aquele negócio que eu dei pra vocês mais cedo significa isso, entendeu? A gente tá junto nessa porra. Eu seguro assim. Mas sou eu que tenho que abrir isso. E eu começo a botar o código. É só pra girar, tipo, o código... Ah, já tá destrancado. O código é como um cofre de banco. É uma grande porta e dentro tem várias gavetinhas de senhas. Tá. Ok. Entendi. Tá, então eu destranco o cofre. Você destranca o cofre e abre a porta? Sim. Me bota a formação de todo mundo, por favor, aqui. Eu tô do Eu lado imagino do que a Arthur. porta seja pesada, né? Ela é bem pesada, mas ela, tipo assim, é uma porta, tipo, ela tá, se você sabe, ela tem... É de engrenagens empurrar, que você tem a empurra. malemolência. Uma pessoa sozinha consegue abrir. Tá todo ladinho do Arthur, mano. Tá. Eu fico Balu, você ali tá onde? Um pouquinho mais pra Do trás. lado da cara. Tem cada Estamos atrás, eu e você. Tem, cabe dois. Então eu fico do lado dela. A criança prepara as armas. Ela fica do lado do Rubens aqui atrás. Isso, então, isso. a Clarice ela já tá tipo preparando pra atirar. Eu posso falar uma ação, fazer uma Claro, ação? com certeza. Eu quero então já tirar a sniper da mochila e ficar mirando já, tipo, falar, se vocês abrirem, então sai da frente. Nossa. Só isso. Caralho. Não, só isso. Eu vou abrir. É o Daddy, né? Você começa a abrir o cofre. Deixa eu preparar aqui. E Karina, você sabe o que estava te esperando aqui dentro. Você abre lentamente e a porta do cofre range um pouco. E você, ao abrir, eu vou pedir para fazer um teste de sanidade, vontade com presença. Você tem uma visão atormentadora. Um rosto que você viu a sua vida inteira, que sempre foi um símbolo de força, de liderança. Um rosto que muitas vezes você ressentiu por se sentir desprezada, mas que no fundo, escondido no olhar dele, tinha um amor que só um pai podia ter. Vocês veem o que sobrou do Marco Leone em um processo de transformação, sendo tomado pelo sangue. Ele está levantando do chão, rosnando, e ele parte furiosamente para cima de vocês. Mas antes que vocês tenham tempo de reagir, algo inexplicável acontece. Ele é puxado no ar pelo pescoço, derrubando ele para trás, como se tivesse algo puxando uma coleira invisível. O líquido do sangue do corpo dele parece flutuar, se movimentando para trás do corpo dele. E na direção desse sangue,
algo começa a acontecer. O sangue começa a jorrar das paredes, como se todo esse ambiente estivesse sangrando e sofrendo. Ele jorra por cima das lâmpadas, transformando todo o ambiente num vermelho forte. E um símbolo começa a surgir da parede, atrás do que sobrou do mar. Um símbolo que traz uma grande fenda de sangue. E de dentro dessa fenda, uma silhueta encapuzada, com 2 grandes chifres. A pele é totalmente vermelha e líquida, com dentes pontudos e agressivos, forçando um enorme sorriso. Os olhos são pretos e brilhantes, com um olhar raivoso. Ele aponta a mão com uma das garras de sangue para o corpo de Marco, segurando ele como se fosse um cachorrinho ao seu comando. O diabo está na frente de vocês. Isso, cara. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio. Nossa, eu já tava preparando todo o combo. É o diabo. Ele que vai conhecer os diabos. Não, a gente tá perdido. Toda a minha família! Ele gosta de fazer isso, viu? Ele adora fazer essas coisas. Ele faz isso mesmo, ele faz. Eu? Tá, te dar um soco agora? Depois só. Porque agora eu tenho que agradecer a você por ter assistido. A gente teve vários problemas técnicos hoje, mas o que importa é que a gente conseguiu jogar e se divertir. Sábado que vem a gente tá de volta pra mais um episódio de Ordem Paranormal Calamidade. E se o diabo quiser, vai estar tudo certo. Ou Deus também. Vai estar tudo certinho, sem nenhum problema técnico. Muito obrigado de coração por ter acompanhado esse projeto. É o projeto da minha vida. Muito obrigado a vocês por serem jogadores incríveis. Desculpa, Gabi, mas não. Vamos ver o que vai acontecer. Sábado que vem, 18 horas. Calamidade. Tá de volta. Muito obrigado mesmo. E até. Tchau!